E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast. Roda a vinheta aí, Brunão! Mais um episódio com o meu amigo Wesley Iguti. Ufa! Cara, você tá sendo persistente, né? Uhum. Não faltou um ainda, né, Wesley? Tem uma coisa que eu não falei pra você, pra convidada também não. Diga lá. Hoje o estúdio tá fazendo 40 anos, Estúdio Gucci. Ah, é? Aí uma salva de palmas 40 anos. pro Estúdio Gucci. Um abraço, seu Wilson Iguti. A Kemi, a Kemi não participou, né? A Kemi ficou nos bastidores, né? É. Mas o seu Wilson Iguti foi um dos primeiros episódios, uma honra pra gente, né? Trazer a lenda das esculturas do mercado de brinquedo aí, contou um monte de história pra gente. Pô, foi legal. Hoje tem história também legal aqui, hoje tem história aqui também. Mas antes da gente começar, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador. 1.2 Software de Gestão. Se você está precisando de um software de gestão para a tua empresa, você acesse aqui, ó, 1.2.com.br. Eles trabalham com softwares em diversos segmentos, né? E eles são os nossos patrocinadores porque são dos principais softwares das empresas de brinquedo. Então, se você precisa de um software de gestão para a tua empresa, acesse aqui embaixo, vamos deixar o link na descrição, e aí você acessa 1.2.com.br. E aí, Wesley, vamos começar a nossa entrevista. Essa convidada também para mim é especial, porque eu já conheço ela de muito tempo do mercado, e hoje nós vamos falar de licenciamento com ninguém mais, ninguém menos que Ana Casmanas. Tudo bem, Ana? Tudo, e vocês? Estou muito feliz de estar aqui, viu? Legal. Ô, Ana, para a gente começar esse bate-papo que eu falei, que conheço você já... Conheço assim, né, de mercado, né? E eu acho que eu trabalhei num processo de licenciamento para um cliente na época, né, do Bob Esponja, se eu não me engano, né? E você fazia parte, né, dessa empresa que licenciava esse personagem. E aí já tem um tempinho. E aí como é que é a vida em todo esse tempo de licenciamento? Eu vou fazer Vai fazer um adendo. Um adendo antes. Parênteses. Só falar rapidamente o que você está fazendo hoje, porque assim, você tinha sua agência de licenciamento e hoje você mudou um pouquinho o lado. Só para atualizar o pessoal, para depois a gente não falar lá na frente o que você está fazendo hoje, bom. né? Eu quero só pedir licença primeiro e mandar parabéns pro seu pai. Ah, obrigado. Eu sou muito fã do seu pai, né? Obrigado. Eu tenho muito respeito por ele. Eu falo que o Brasil, eu tenho muito orgulho de ser brasileira e eu tenho uma visão de futuro de ver o Brasil ser aplaudido pelo mundo. Então, por isso eu escolhi trabalhar marcas, principalmente brasileiras, mas sempre que eu peguei marcas internacionais, fiz valer a pena e faço valer a pena o mercado brasileiro, né? E teu pai além de ser muito querido, né? É uma pessoa muito querida. É uma pessoa que sempre me respeitou muito e é um artista incrível. Então, toda marca que precisa de um modelador, um artista, eu falo dele. Legal. Parabéns pra ele. Legal. Wilson Gucci. Muito. 40 anos são 40 dias, né? Eu tenho muito respeito. E o teu sobrenome, como o meu sobrenome é Casmanas, né? Eu tenho muito orgulho da minha família, tanto que minha empresa era Casmanas, e todo mundo chama Ana Casmanas, Ana Casmanas. E o Iguti também, né? Deve ser um peso grande aí. Mas legal. O menino aqui apareceu aqui, contar rapidinho aqui. Quando eu tive a ideia do podcast aqui, aí eu criei um Instagram, aí Iguti curtiu lá, Iguti. Falei, caramba, Iguti, né? Porra. Caramba, mas que Iguti, mas já ouvi esse... Foi o primeiro dia que você fez, né, o podcast? É mesmo? Falei, caramba, e eu tava acertado para vir aqui o primeiro, o Ricardo e a Paulo da Djomar Brinquedos. Tá. Né? E aí, Iguti, cara. Aí entrei no Instagram, né? Falei, pô, Iguti era o cara das esculturas lá, de boneca, tal, do mercado, né? Tal. Falei, nossa, mas não, deve ser o filho dele, né? Porque o seu Iguti deve ser mais velho e tal. Aí, falei, caramba, esse cara seria legal, né? Eu
Nossa, cara famoso, né? Pô, meu, já ia começar, né? Aí eu fiquei assim, pô, manda mensagem. Manda, não liga, não liga. Manda, não manda. Ah, quer saber uma coisa? Aí, Wesley, Vai tá vendo que você é falar famoso? não, né? Vou falar não, falou não, paciência, pum, mandei. Cara, ele já falou, não, legal, mandou o telefone. Cara, foi o primeiro. Virou parceiraço. Não, foi o primeiro olha porque aí. ele falou assim, não, seria legal porque é o princípio, né? De começa o brinquedo, né? Sim, tem a ideia, a criação. depois começa, né? A escultura para até chegar no produto final. E no final, tá aqui essa peça rara aqui. Muito bom, garoto. Comemorando 40 anos aqui, hein? Isso aí. Essa peça rara. Essa peça rara. Vai ser um peste aí, mas que deve ter nascido lá nas modelagens, né? Foi. Seu Iguti falou assim que deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Que delícia. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vou responder o Wesley. Obrigada pelo convite, gente. De trás para frente, né? Hoje eu tenho uma mentoria de licenciamento e é importante explicar, porque o meu cliente não sabe o que é licenciamento. Então, quando você fala, ele fala, que legal, você trabalha no Detran? Não. Não. Vamos começar novamente, né? Existem no Brasil umas 30 mil empresas que podem usar licenciamento. Sabem quantas usam? Ninguém tem ideia. Valendo o coelhinho da Mônica. Hoje, umas 800. Nossa. O que é a diferença? O que é a diferença das 800 para 30 mil? São empresas que nunca ouviram falar do licenciamento, e se você não sabe o que é, você não vai dizer, então, eu não vou comprar porque eu não sei o que é, eu sou ignorante, tá, então não sei o que é. Você não compra porque você não sabe o que é. Segundo, gente que já perdeu dinheiro, né? E eu tenho alguns casos para contar, mas assim, você vê coisas que vendem que não dá para vender. Então, a empresa coloca uma garantia mínima lá em cima e tem que pagar aquele valor, e a empresa nunca mais quer ouvir falar de licenciamento, né? Então, esse segundo grupo de empresas que nunca, que não conhecem e que já perderam dinheiro, e que acham que não é para eles. Então, tem que ser multinacional, né? Não, você tem que ser muito grande. Não, eu sou humilde, né? Eu sou o líder do meu setor, mas eu distribuo no Brasil inteiro, eu faturo milhões, mas eu acho que o licenciamento não é para mim. Então, nesse momento, eu entrei, falei, pera um pouquinho, qual que é a minha função aqui? Ensinar essas empresas que sim, que é para elas, né? E que sim, pode ser uma ferramenta de marketing muito rentável, mas você tem que fazer sua lição de casa também. Então, hoje eu faço isso, né? 90% do meu trabalho é em cima da mentoria, e eu estou lançando um novo modelo de mentoria aqui. Nossa, que legal. Então, vim contar para vocês, que é um modelo de mentoria onde eu particularmente atendo 5 clientes por vez, porque eu não consigo e nem quero atender mais. Meu trabalho é muito boutique de negócios, eu não consigo fazer um fast food, né? Nunca fiz. E faço com que essas empresas cheguem até o contrato. Então, que elas sejam conhecidas pelo mercado, que elas sejam admiradas pelo mercado, mas tem muita lição de casa para fazer. Então, às vezes a empresa me contrata e fala, tá bom, Ana, já contratei, agora eu quero licenciar o Avatar, quero licenciar a Barbie. Não. Mas você tem um produto bom? Não. Você distribui direito? Não. Você tem um preço adequado? Não. Então, volta para casa, faz a sua lição de casa, que é o trabalho que eu faço também, para você poder ser apresentado para uma marca. Porque senão a marca vai dizer, não, quero você. Né? Então, eu faço isso. E trabalho também como... Eu sou o braço de licenciamento da Sato Hall. Quem é a Sato Hall? É a empresa da Sabrina Sato, da família Sato, né? Que tem hoje uns 70 influencers no casting. E é um trabalho de desafio muito grande. A gente estava conversando um pouquinho, porque eu brinco que é Marte e Vênus, né? O influenciador é marciano e a fábrica é venusiana. E quando a gente conseguir juntar esses dois mundos, o influencer hoje tem mais poder, com todo respeito, do que a TV Globo. Ele consegue ter milhões de seguidores, aquela Virgínia, uma loucura o que ela lança. A Bruna Tavares, né, explode de vender. Eu tive uma experiência com a Bianca Rosa, né, que é a Boca Rosa da Bianca, e uma loucura o tamanho desse negócio. E eu faço, então, esse braço de licenciamento da Sato Hall, tudo que é licenciamento. Então, desde preparar os influencers, entender qual influencer serve para o licenciamento, porque tem aqueles que não têm paciência e não servem, quais que o mercado quer comprar, como se organiza. Então, Style Guide, né, que a gente sabe bastante o que é,
o que é Style Guide para um influencer? Ele não quer, porque amanhã ele tá loiro, depois ele corta o cabelo, mas tá bom, mas ele precisa ter um guia de arte, ele precisa ter um trabalho que faça com que o produto seja igual. Então tá sendo muito desafiador, muito interessante e é muito gostoso trabalhar. Eu tenho um defeito, né? Tenho 2, eu falo muito. Mas eu tenho um outro defeito que é o seguinte, eu só vendo o que eu acredito. Eu não consigo vender uma coisa que eu não acredito. E quando eu olhei a família Sato, a cultura da família, o jeito que eles são aquilo lá. Então a Sabrina passa, a mãe é uma graça, a dona Kika, ela já virou produtos com a gente já. Mas ela tá sempre sorrindo, tem conceito de família, sabe? Que a gente tem na nossa. E por isso me deu muita vontade de fazer esse trabalho. Então, tô fazendo essas 2 coisas hoje no Você tá há quanto tempo com ela? Já deu 2 anos, 1 ano e 8 meses. Caramba, por aí. então, Bastante, né? E das marcas que você já trabalhou, conforme a gente começou assim, né? Tá. Que você vem de lá, de trás, na área de licenciamento. A gente tava conversando em off aqui, Tá. né? Da origem, né? Da origem, né? De todas as marcas que você, porque são marcas de peso, né? Que você trouxe, né? E aí até dar. Bom, você vai contar, não vou eu dar o spoiler aqui. Tá. É assim, eu gosto muito de contar história, né? Eu acho que eu tenho 3 netos e eu falo que se eles lembrarem de mim pelas histórias que eu contei, vale muito a pena, né? Eu tenho 2 filhos naturais e 2 filhos do coração, que são meus enteados, então minha família cresceu bastante quando eu casei com o amor da minha vida e eu fico emocionada. Mas o que é muito legal, assim, a minha mãe faleceu, a minha filha caçula tinha 2 anos e meio. E ela lembra de, assim, ela sabe muito da minha mãe. E um dia eu falei, mas por que você acha que a Ju sabe tanto da avó, né, Sofia? Pelas histórias que eu conto. Então ela falou, mãe, você conta um monte de história, eu sei. Então eu acho, quem somos nós na vida, se a gente não deixar histórias boas e memórias boas, né? Então eu gosto muito de história. E o nosso negócio, né, acho que brinquedo é isso, licenciamento é isso. Eu falo que eu não vendo nada tangível, eu não vendo um produto, eu não vendo uma caneca, eu vendo um sonho. Eu vendo uma coisa que eu acredito e depois eu faço um monte de gente acreditar em mim. Um conceito, né? Um conceito, uma ideia, né, Wesley? Mas assim, a gente é muito responsável por isso. Você imagina você vender e dar errado. Tem vários casos dentro da minha empresa de fracassos, né? Mas ninguém quer contar, eu vou contar hoje meus fracassos. Não. Mas eu brinco com os meus clientes. Como é que tá a balança comercial com você e comigo? Você já ganhou mais dinheiro comigo ou já perdeu? Não, já ganhei. Então acredita nisso. Porque às vezes eu não tenho nenhum argumento para falar fora, acredita. E tem isso. Quem que a fábrica compra primeiro? A imagem da agência, né? Quem tá por trás. Então, assim, lá atrás eu comecei no brinquedo, sabia? Meu primeiro emprego foi na Grow. Você tinha comentado, né? Eu trabalhei 8 anos com o João Nagano, sou mó fã João dele. João, estamos esperando você aqui, já João. trouxe você pra cá, contei toda a história. Eu chamo ele agora de ensaboado. Ensaboado, João, você vai vir, João. Mas ele vai vir, ele é um querido. A gente já combinou. Além de ser meu cliente, é um grande amigo e foi o mentor da minha carreira profissional, porque lá atrás eu como designer, eu era uma péssima designer. E aí eu pedi demissão pro João, o João falou, não vou te demitir, vou te colocar no marketing. E eu falei, o que é marketing? E ele me colocou dentro de uma área que eu adorava fazer, que era a área comercial, mas eu não sabia que eu adorava. Desde pequenininho eu já vendia coisa na escola, mas não tinha isso como profissão. Gostava, meus irmãos tinham vergonha de mim, né, porque eu vendia bonequinho de Yakult, mas eu não... Profissionalmente, a Grow me mostrou tudo isso, né? Eu fui para o marketing, a diretora na época teve que sair, teve uma licença de saúde, e eu fiquei sozinha no marketing da Grow, montando feira, criando catálogo, lógico, com o apoio da equipe, mas aprendendo o que era isso. E adorei. Não sei se vocês lembram do Fluffy. Lembra do Fluffy? Lembro. Meu, aquilo foi uma febre absurda. E a gente montava kit de produtos. Então, se você quer comprar o Fluffy, você tem que levar todo o resto da linha. E a gente montava produto para funcionário. Foi muito legal. Eu fiquei 8 anos na Grow. Num período eu saí e voltei. Quando eu voltei como gerente de produto. A Grow tinha colocado um líder profissional, que era o Pedro Falconer. O João Nagano virou meu par. Veio o Marcos Bandeira. Olha como eu estava bem, né? Marcos Bandeira da Warner, que tem que vir aqui também. E o João Nagano do outro lado.
E eu era gerente da linha de bebês. Eu cuidava de 0 a 3 anos. E aí o presidente me chamou, fulana, seguinte, você tem que criar produtos novos, né? Porque o nosso mercado de brinquedo, né, Márcia, é novidade. Sim, sim. Mas a gente não tem dinheiro. Então, acabou a reunião. Falei, Jesus, e agora? E eu sempre fui assim, eu gosto de desafio, né? Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí ele olhou pra mim assim, com uma cara bem sacana, né? Eu tinha 20 anos. Troca produto com outro país. Falei, como troca produto com outro país? Aí chamei o João Nagano e falei, João, me ajuda aqui. Não, Ana, vamos pensar que país você pode ir. Eu falei, vou pra Argentina. Por quê? Porque era mais perto, eu tinha medo, né? Medo existe também, né? Eu tinha medo e falei, vou trocar produto com a Argentina. Eu fui pra Argentina, negociei com uma empresa chamada Antex Andina, nem sei se ela existe ainda, era a maior indústria, era Brinquedos Estrela da Argentina. Negociamos a troca de moldes, vai acontecer, tá bom. Fui pra lá. Quando eu chego, gente, eu tô de jeans, camiseta. Tá me esperando no aeroporto o senhor Elias Hoffmann com uma plaquinha escrito Grow e com uma secretária que eu nunca vou esquecer, com um casaco de peles, toda produzida, salto alto. Eu olhei pra ela, olhei pra mim, falei, meu Deus. E aí, quando Elias me viu, ele falou, não, essa daí não sabe nada. Eu não sabia nada mesmo. Continuo não sabendo. Ele falou, não, você não dorme nesse hotel, você dorme nesse. Você não come nesse restaurante, você come nesse. Você não vai fazer negócio com essa empresa, você vai fazer com essa. E me ajudou muito. Quando eu voltei, passado uns 4 meses, a Grow entrou em concordato. O João Nagano me demitiu. Ele demitiu, né, a empresa demitiu 25% do quadro, eu fui nisso, o Bandeira também. E eu lembro que eu mandei um comunicado para esse argentino, não tinha nem e-mail, mandei um fax. Elias, você foi muito gentil, o dia que você estiver no Brasil, me procura, que nós vamos fazer negócio. Dá 2 dias, ele me liga. Anitta, estou aqui em Maxud Plaza, quero fazer um negócio com você. Meu Deus do céu. E eu tinha começado um processo de seleção e eu acabei sendo contratada pela IBM. Aí minha mãe estava feliz da vida. Ai, minha filha vai estar na IBM, não sei o quê. Mas eu fui conversar com o argentino. E o argentino abriu um mapa assim, mostrou. Tem um escritório no Uruguai, no Chile, na Argentina, que chama Exim. Quero montar no Brasil com você. Eu falei, tá, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer licenciamento. Eu, ótimo. Eu não ia falar pra ele que eu não sabia o que era, né? Uhum. Não, tá bom, como é que eu tenho que entrar? Não, você tem que pôr tanto de dinheiro e tá bom. Ele era muito esperto, ele é professor de filosofia. Então eu entrava na conversa, já tinha perdido a conversa. Uhum. E aí eu voltei pra casa e comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu tinha uma moto. E aí minha mãe odiava a minha moto. Eu falei, quer saber? Eu vou vender minha moto e vou entrar com o argentino. Se der certo, deu. Se der errado, minha mãe tá feliz, eu vendi a moto. E daí, falei, mãe, tomei a decisão, pedi demissão lá, nem vou começar na IBM, vou pra fazer negócio com o argentino. Abrimos a Exim. E sua mãe, nessa sua decisão de não ir pra IBM? Ficou doida. Ficou doida. Ela falou, você tá maluca, você nem conhece a pessoa. Ela tinha todo o lado racional, né? Sim, Além sim. de mãe, meu pai era bancário. Meu pai foi diretor de banco muitos anos, uma pessoa super planejada, e ele olhava pra mim e falava assim... Onde eu errei, né? Onde eu errei? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, os 2 engenheiros, os 2 executivos, e ele falava assim... Dentro da razão, né? No racional, né? Eu falei, Aí sai... Não, alguém... Ovelha negra da família, você sai cantando Rita Lee ali, Não, né? larga a moto pra abrir empresa com a Argentina. Com a Argentina, né? E daí, foi a coisa mais legal, eu não sabia o que era licenciamento. Daí eu liguei, eu comecei a pesquisar, liguei pro seu Walter Nogueira, que era da Warner. Uhum. E menti. Ai, que feio, pode falar? Mentira? Já falou, né? Eu menti. Não é mentira. Contou uma historinha, contei né? uma historinha. Você falou Né? que gosta de Área contar de histórias, brinquedos? contou uma historinha. Contei uma historinha. Falei, Walter, eu sou estudante de pós-graduação e tenho uma tese sobre licenciamento. Eu queria trocar uma ideia com você. Ele me atendeu e eu comecei a perguntar tudo. Quanto era o mercado, o que fazia, quem eram os players, né? E ele foi tão gentil, tão gentil. No final, eu, envergonhadíssima, falei, Walter, eu menti. Eu tô abrindo uma concorrência sua. Ele falou pra mim, Ana, tem espaço pra todo mundo, seja muito feliz, seja muito bem-vinda, acho que você vai dar certo. E aí eu peguei aquela informação, montei Exim. E eu não sabia o que era licenciamento ainda, né? Porque você não é numa conversa com o Walter que você vai saber. E toda feira, porque existem feiras de licenciamento no mundo, eu ia com o argentino. E aí o argentino andava, eu andava, o argentino parava, eu parava. E eu virei, como tinham vários países da América Latina, era um grupo,
eu virei a pessoa do Brasil e eu ganhei um apelido. Sabe qual era? Chamava Excepto Brasil. Por quê? Porque o argentino negociava as marcas e o estúdio falava, eu te dou para todos os países, excepto o Brasil. E eu virei excepto o Brasil. E aí virou uma piada, né? Por quê? Quem eram os players na época? Era o Adílis Ribeiro, que Deus o tenha, o Peter Carreiro, que eram grandes agências. Então, se entrava na negociação o Peter, entrava a Ana, tchau, excepto o Brasil. E assim foi. Até que um dia, Nova York, uma neve absurda, reunião dos bananas de pijamas. E eu gostei do nome. Eu falei, eu vou. O argentino falou, vamos, mas sabe que o Brasil é mais difícil. Eu falei, eu já sei, vambora. Quando eu chego lá, eu bato o olho assim, tá o Peter Carreiro sentado, né? E aí a gente tem um inimigo que somos nós, né? E eu falei, perdi, caramba. E eu vi a marca australiana. E eu vi o australiano contando. Eu falava, gente, isso aqui vai dar muito certo no Brasil. Porque banana, porque é musical, porque sim, né? E no final ele falou assim, gente, seguinte, tá vendo essas amostras aqui? Era uma sala cheia de amostras. Vocês podem, lá na recepção tem várias malas, vocês podem levar as amostras para o país de vocês, porque eu não quero voltar com as amostras para a Austrália. E eu catei uma mala e comecei a pegar um monte de amostra. Aí o argentino falou, você tá maluca? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque tá nevando lá fora, como é que você vai chegar no hotel? Eu falei, não sei, Elias, mas eu vou levar a mala, porque ele não vai mandar para mim, ele vai mandar pro Peter. Eu vou levar. Ele falou, você é louca? E foi embora. Quando eu desci, eu falei, eu sou louca mesmo, né? Porque a neve era até o joelho, não tinha táxi, e eu ali puxando a mala. Então eu dava 2 passos, a mala afundava, eu tirava a mala, 2 passos, a mala afundava, assim. Cheguei no hotel tremendo de frio. Bom, enfim. Quando eu voltei para o Brasil, em cima da minha mesa tinha um fax com o logotipo da Austrália, assim, ABC Austrália. Eu fui pegar, estava escrito assim, Ana, eu estava na janela e vi você carregando a mala. Nossa. Se você carregou a mala, a licença é sua. Grant Grasby, presidente da ABC. Caramba, que história, hein? E eu tenho esse documento até hoje, sou amiga dele até hoje, e peguei bananas de pijamas e foi super legal. Por quê? Olha só, eu era muito amiga da Francis Marinho. Francis Marinho era a nora do Roberto Marinho. E ela era vendedora, na verdade, ela era distribuidora da Disney no Brasil na época. Então, ela era muito poderosa com TV. E eu chamei e falei, Francis, seguinte, eu peguei essa marca, mas eu precisava de televisão, você me ajuda? Ela falou, mas quem tem os direitos de TV? Eu falei, Austrália. Ela falou, isso aqui é muito pequeno, essa banana ninguém nem tá prestando atenção, mas eu vou te levar para a SBT. E me levou para a SBT. Só que, olha que legal, gente, que eu falo que o universo vai conspirando e você tem que acreditar. O Bananas eram curtinhos de animação de 5 minutos. E o SBT topou pegar o Bananas de Pijamas, porque ele usava como encaixe de programação. Então, conforme a Globo colocava desenhos e aumentava a audiência, ele entrava com os encaixes. Como era encaixe, não tinha pressão de audiência. E a gente foi crescendo. Como era uma marca pré-escolar também, a criança queria ouvir sempre o mesmo. Então, a gente não tinha muitos capítulos, mas a criança dava certo porque a criança queria o mesmo. E daí a audiência começou a crescer. E eu lembro que o meu primeiro contrato foi com a Maritel, de boneco de pelúcia, o Gilberto. E aí ele fechou comigo o contrato e eu comecei a fechar vários contratos e fiz uma parceria com o SBT, pagava uma parte do royalties para o SBT, foi super legal. Só que 6 meses depois o Gilberto me liga, Ana, eu não vou mais fazer. Eu falei, por quê? Ele nem tinha lançado, ele estava no desenvolvimento de produto. Não, porque eu fechei um contrato com a Disney muito grande e tal, não tenho produção, enfim, não vou fazer. Falei, vai sim. Vai sim. Peguei meu carro, voei lá. Falei, Gilberto, eu fechei acho que uns 15 contratos em cima do boneco de pelúcia, que era o principal produto, a criança precisa agarrar o boneco, né? Você precisa fazer. Ele falou, não. Eu falei, não, faz, não me paga nada, você me paga royalties, esquece a garantia mínima, né? Ele falou, tá bom, vai. Acho que ele ficou com pena de mim. Falou, tá bom, vai, vou fazer. Aí, quando ele falou, vou fazer, eu falei, você vai vender 1 milhão de bonecos. Ele falou, você é louca. Se eu vender 1 milhão de bonecos, eu te dou meu carro. Eu falei, que carro você tem? Ele falou, uma Nissan Pathfinder. Eu falei, fechado. Ele vendeu 980 mil bonecos.
E eu brinco com ele que... Devia ter comprado os outros 20 mil. Ele fez conta de chegada, né? E aí explodiu, a gente fez $5 milhões de royalties, foi um projeto, nós nos tornamos o segundo país fora a Austrália de faturamento, e foi super legal, a gente chegou a ter 30 mil pessoas num show em Brasília, com 2 bananas vestidas de pijamas, e a música, e produzimos CD, foi super legal. Comecei dessa maneira. E aí, o que aconteceu? Eu me aproximei muito das fábricas, porque fábricas que entraram no projeto era Reizinho de festa, Neopan de mamadeira, gente que ninguém acreditava. Então, as outras marcas não queriam saber dessas fábricas, sabe? E eu falei, não, deixa eu dar uma chance para essa turma. O australiano virou para mim e falou, não entendo nada do Brasil, faz aí e me manda royalties. São mais comprometidos? Super. Os menores, né? Super. Assim, não acho o tamanho, Wesley, mas eu acho aquele que precisa que você acredite nele. Sabe? Aquele que tem um portfólio com muita marca, eu sempre falo, você vai ser um pedacinho. O que não é ruim. Mas aquele que só tem você, ele vai virar... Era eu. Sim. Eu só tinha bananas. A banana não podia dar errado. Tinha que dar certo, eu só tinha aquilo. E aí o meu escritório apareceu para o mundo. Porque eu comecei a fazer uma marca banana de pijamas. Aí fiz Barney, o dinossauro roxo. A gente trouxe o Barney para a TV Bandeirantes. Aí eu já tinha... Agora eu sei negociar TV. Aí fui na Bandeirantes, falei para Francis, deixa que eu faço. E o Barney, a gente trouxe a fantasia para o Brasil. Foi o único país fora os Estados Unidos que autorizou uma produção no Brasil. Fizemos Chiquititas, foi uma loucura de vendas. Também em parceria com a SBT. E aí a empresa começou a crescer bastante. Um dia, a marca, né? Como eu não tinha Disney nem Maurício de Souza, a minha marca subia e caía. E eu falava, gente, sonho de consumo, eu tenho uma marca clássica. Mas eu não tinha marca clássica. Então eu chegava a ter 25 colaboradores, daqui a pouco 5, daqui a pouco 20, né? Meu pai falava, eu não sei como que você vive, você não sabe quando você vai receber o mês que vem. Eu não sabia, né? A minha marca sempre foi uma marca de oportunidade, eu chamava. E trabalhava dessa maneira. Mas aí, domingo, eu em casa, meu filho devia ter uns 8 anos, hoje ele tem 30, o Gui. Ai, meu Deus. E aí toca o telefone, eu nunca atendi o telefone. Domingo, mas atendi. Era o seu Milton Zanella, da TV Record, incrível diretor. Ele falou, Ana, você tá precisando de marca? Eu falei, putz, o Milton, tô. Você quer o Pokémon? Eu falei, quem é o Pokémon? Falei, o Pokémon é aquele gatinho que matou umas crianças no Japão. Eu falei, não. não. Básico. Falei, não. Falei, eu preciso de marca, mas gatinho que matou criança eu não quero, não. Tem um filho de 8 anos. Só que ele falou, não, menina. É um negócio lá que aconteceu com as luzes, né? Que isso é legal colocar. O Pokémon não matou ninguém. Sim. Pokémon tinha uns flashes, alguns episódios, que as crianças assistiram. Aquilo era muito rápido, dava tontura, e algumas crianças foram pro hospital por conta disso. E aí virou o gatinho que matou a criança no Japão. Mas não era. Era da Nintendo, que passou os direitos para os Estados Unidos, para uma empresa chamada LCI, que tinha 3 funcionários. E a LCI aceitou fazer o Pokémon e estava procurando como distribuir na América Latina. A Globo não quis, o SBT achou que não, a Record topou, seu Milton me ligou e falou, peguei licenciamento também, quer fazer? Ah, seu Milton, legal. Ele falou, só que você tem que ir semana que vem para Nova York. Eu falei, tá bom, fui. Fui, negociei com a LCI, tenho uma grande amiga que é a Susan Eisner, que é a diretora, que olha que legal. Ela foi contratada pelo presidente da LCI, que era amigo dela de faculdade. Só que ele disse para ela, não posso te contratar e não posso te pagar, não tenho dinheiro. Vou te dar em ações. Ela falou, tô fazendo nada mesmo. Pegou ações de Pokémon. Ela é bilionária e tem uma vida sabática hoje, né? Bom, enfim. Negociei com ela, voltei fechando um acordo. Aí aquilo começou a estourar. Por quê? Olha que legal. Quando eu estava fazendo o business plan, que a gente faz um projeto para poder mostrar para o mercado, né? O meu filho tinha 8 anos. E aí, ele estava lá, mãe. Eu falei, peraí, Gui, peraí, filho, deixa eu trabalhar aqui. E eu peguei a fita, que era a fita, pus pra ele assistir. Falei, assiste aí, que a mamãe tá trabalhando. Quando eu olhei, já tinha uns 10 amiguinhos em casa. E era o Raichu, o Pikachu, o Charmander, não sei o quê, o Bulbasaur. Eu já sabia o nome de quase todos. Enlouquecido. Eu falei, isso aqui vai dar certo. Isso aqui já explodiu. Você teve uma pesquisa de mercado ali, né? Em casa, né? Foi muito legal. Isso foi como Casmano já? Isso foi como Exim ainda. E aí nós estouramos, né? Quando o Pokémon começou a dar certo, por que ele dá certo? Isso que eu acho que é muito legal. Eu nunca trabalhei, gente, com marca muito clássica.
O Pokémon tinha algumas coisas. Primeiro, colecionável, que no Brasil a gente não tinha. Segundo, uma mídia diferente. Então, ele vinha de game. O que era game? Ninguém nem sabia o que era game. Mas fazia com que a criança competisse com a outra. Olha uma outra coisa super legal do personagem. Eu sou apaixonada por personagem. Eu acho que personagem existe de verdade. A outra coisa legal é assim, o conceito, né? O criador. O que ele fez? Ele punha um inseto para lutar com outro inseto. E quando o inseto estava perdendo, ele não deixava aquele que estava perdendo morrer. Ele separava e cuidava. Que é o conceito do Pokémon. O Pokémon não morre, ele evolui. Uhum. Então, a criança sabia disso. Eu sou mais fraca que meu amiguinho. Eu vou brigar com ele, mas eu sou mais fraca que ele. Mas se eu treinar, eu vou conseguir ganhar dele. Então, esses conceitos subliminares, né, que existiam na série, a criança adorava, porque a criança não precisava ser o principal. Ela só precisava ter a segunda chance. E a marca estourou. A gente fez 11 milhões, quase 12 milhões de dólares de royalties. Royalties, que é a parte, né, que a gente recebe da fábrica. Tem vários casos, vou contar só um. A Panini. A Panini foi um nosso licenciado de álbum de figurinhas. E não tem álbum de figurinha na maioria dos lugares do mundo. O Brasil é muito forte. Lá são cards, nos Estados Unidos principalmente. Sim. Mas eles autorizaram a gente aqui. E olha que legal, a Panini vende álbum durante a aula, né? Tirando a Copa do Mundo que mudou essa história. O Pokémon também mudou essa história. É porque a criança coleciona, troca com o amiguinho, vem às férias, para de colecionar. Então, a Panini contratava os colaboradores, chegava nas férias, demitia. E os colaboradores já sabiam que iam ser demitidos. Naquele ano, quando a gente fechou o Pokémon, as vendas foram tão legais. E aí o seu Martins, que era o presidente da Panini, me chamou para visitar a fábrica. E ele tinha anunciado que a equipe do Pokémon ia lá. E eu andando pela fábrica com os meus funcionários, o pessoal levanta e começa a bater palma. Porque eles não iam perder o emprego naquele ano. Eu fiz, meu Deus, né? E aí tem um monte de história. Fiz Pokémon. Depois, saí da Exim. Saí da minha empresa, né? Eu era Ana da Exim, em 2004. Saí da Exim. Fiquei um tempo, uns 4, 5 meses, até minha equipe me pegar de volta, me resgatar, falar, vamos embora, vamos abrir licenciamento. E aí tem uma conversa legal também. A Tilibra me chamou. O Sidney, que é o presidente da Tilibra hoje, ele era diretor na época. Ana, quero que você faça Jolie. Eu falei, não, Sidney, você está me ligando alguns meses atrasado. Eu não estou mais no Exim, eu não estou mais com escritório. Ele falou, eu sei. Ele falou, não quero escritório, não quero Exim, quero você. Quanto você quer para trabalhar comigo? Eu falei, nossa. Aí peguei meu carro, fui lá para Bauru pensando, caramba. Eu fiz Pokémon, né? Vai fazer Jolie. Tem uma lição de humildade aí, né? Mas vamos, né? O Sidney me chamou, vamos embora. Chego lá, ele falou, olha, semana que vem já tem a feira escolar. E no stand você tem uma sala. E vem o presidente americano, porque a Tilibra virou uma empresa americana. Você vai ter que mostrar negócio. Eu falei, mas acabei de começar. Ele falou, não interessa, bora. Falei, cara. Que Jolie, ele foi um case inverso, né? Ele nasceu na papelaria, não foi um negócio assim? Era muito papel de carta, né? Então, Jolie foi criada por uma designer da Tilibra para fazer caderno. Só que assim, o que eu percebi na feira? Que tanto faz se era Jolie, se não era Jolie, a força da Tilibra. A Tilibra estava em 12 mil pontos de venda. Então, a gente entrava numa empresa de mochila, pum, abria a porta. Entrava na Melhoramentos, pum, abria a porta. Numa de caneta, pum, abria a porta. No final da feira, eu falei, Sidney, nós vamos bombar com isso, porque você distribui a Jolie, como todo mundo conhece Jolie, então nós vamos fazer com a linha de papelaria. Aí a gente já fechou vários contratos na feira mesmo com Jolie. Aí eu comecei com a Casmanas. E aí depois veio o Patati e Patatá. E logo depois a Globo me chamou. Patati e Patatá foi muito legal também, mas quer que eu conte a história, né? Por gentileza. Patati e Patatá, a história foi muito legal. Até que eu que fiz uma pergunta aqui em off se Patati e Patatá tinha vindo alguma referência do Bozo, né? Mas não tem nada a ver com uma coisa com outra. Então... Foi, assim, no sentido de palhaço, né? Porque o Bozo foi um baita de um sucesso, né? O Bozo tentou passar rasteira depois no final. Então, aí eu falei, será que foi criado, eu não lembro, né? Foi criado o Patati e Patatá para ser um concorrente do Bozo. Eu não lembro se as épocas são as...
Não, acho que era só contemporâneo. Mas era, vamos dizer assim, a atuação era diferente, né? Um era mais TV, o outro começou na escola, né? Então, o Arlindo Barreto, que é o Bozo, ele é super amigo do Rinaldi. Então, eu não sei te dizer isso anterior à minha entrada, se a origem foi essa. Eu sei, o Rinaldi era meu vizinho na Moca. Ah, era? Era. E o meu irmão caçula namorou com a irmã dele. Nossa. E aí, coisa de Moca, né? A gente lembra que ele sempre foi um moleque muito diferente, assim, muito criativo. E ele pediu pra mãe desenhar. Ele desenhou os palhaços, eu não sei a origem, o porquê que ele quis fazer palhaço. Mas ele era um dos, né? Ele era um dos. E olha a visão do. Mas olha a visão do Rinaldi. O Patati, ele é da cor da bandeira dos Estados Unidos. Porque ele queria ir para os Estados Unidos. E o Patatá é brasileiro. Né? Mais verde, amarelo, tal. Se você olhar assim. Olha que legal. Mas rapidinho uma coisa. Ele foi para a marca sob a sua gestão, vamos dizer assim, de licenciamento, sabendo que vocês tinham esse... Ele lembrava de você, desse contato de criança, de proximidade? Não, nem eu lembrava dele. Olha, não lembrava. Que mundinho, hein? Meu irmão que lembrou. Nossa, ele falou, não, Patati Patatá, Rinaldo, e não sei o quê. Ele tem uma irmã chamada Eliana? Eu falei, depende. Meu irmão era muito safado. Ele falou, cara, não sei o que. Aí a gente lembrou, deu risada. Era vizinho, assim, de lado. Tinha uma casa, uma outra casa e a casa do Rinaldi. Era muito legal. Interessantíssima essa história. Muito legal. Se eu não me engano, ele foi um dos palhaços. Ele foi um dos palhaços. Aí teve um acidente e ele acabou depois ficando com a marca. Né? Na verdade, existia essa dupla de palhaços. Ele era um dos palhaços e um dos palhaços morreu, que era o filho da senhora que organizava tudo. Aí ela ficou muito chateada e falou, não quero mais. Ele falou, eu vou te dar. E deu para o Rinaldi. Né? A criação, a origem, né? Mas bem lá atrás. Mas o Rinaldi foi brilhante. Eu acho ele muito inteligente. Na questão de levar o personagem junto das crianças. Então, ele fazia o quê? Um projeto escola. Ele tinha várias duplas, a criança, lógico, não sabia, elas eram idênticas, e ele ia nas escolas, ele mapeava pelo Google Maps aquilo. Cada palhaço fazia 2 shows por dia, e ele ia mapeando as regiões. E aí, no final, ele vendia um kitzinho de produto e tal, e faturava muito, mas mais do que isso, a criança falava, nossa, o Patati é meu amigo, ele foi na minha escola. E ele tinha isso de diferente, né? A proximidade com o consumidor. Criava um laço, vínculo, né? Um vínculo, bem pessoal, diferente de um que só fica na televisão, você não tem o contato com ele. Exatamente. Então, ele acabou sendo um personagem que a criança tinha um apelo emocional muito forte. É isso que o Wesley falou. Puxa, eu lembro, se foi na minha escola, nossa, o que eu vi de dono de empresa falando, não, olha, eu lembro, eu acho que na escola do meu filho ele foi. Então, criou esse laço. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu sou apaixonada é marca brasileira. Então, não precisava explicar para eles quem era uma empresa, quem era Brinquedos Estrela. Né? Não preciso defender a tese. Ele está junto. Então, isso foi muito legal. A construção do que ele queria fazer na televisão, ele sempre foi super visionário, ele queria ser o Silvio Santos, ele queria ter um programa dele que ele tem hoje. Mas, enfim, ele ajudava o desenvolvimento nisso, né? Agora, o Patati Patatá foi uma aposta que ele fez comigo e eu adoro essas coisas malucas. Ele falou, você traz 3 contratos e eu te dou a licença. E eu, fácil. Saí quebrando a cara porque ninguém queria palhaço, porque todo mundo já tinha palhaço. Né? E palhaço você desenha o seu. Né? E outra, criança tem medo de palhaço. Então, tinha algumas coisas contra o palhaço. Aí eu fechei 2 contratos e... Até fechei um contrato muito legal, acho que nem ele sabe essa história, mas eu vou contar para vocês. Era uma indústria de mochilas que tinha feito o Jolie e que tinha ganho uma fortuna. Então, ele se tornou, além de tudo, meu amigo pessoal, o Rony. E aí eu virei e falei, Rony, eu preciso te vender uma marca, que é o Patati Patatá, mas assim, eu não tenho tempo de te mostrar a marca. Você topa fazer? Ele falou, pô, não, mas como assim? Né? Eu falei, qual o mínimo de quantidade que você pode produzir? Sei lá, não lembro agora a quantidade. 5 mil? Tá fechado, vamos fazer? Tá bom, vai, vou fazer. Ele não viu a marca. Né? Por isso que eu acho que esse negócio do licenciamento é uma delícia, porque é uma relação muito maior do que o negócio. É a confiança. Falei, vai, faz pra mim. Puta, vendeu pra caramba, mas na hora ele tava apostando em mim 5 mil mochilas, né? Ele tava comprando
você, né? Ele Ele tava postando Exatamente. você, ele não tava na me marca. devolvendo um favor, É, né? Assim, na verdade, do jeito que eu coloquei pra ele tava me devolvendo o favor. Eu ganhei muito dinheiro com o Jolie, tá bom, vai. Você precisa de ajuda, bora. E eu fechei outra com festas. E quando... Não, na verdade, eu fechei outra com alimentos. E quando eu fui pra terceira, faltava um dia, eu fechei com a Fast Color. E aí foi uma história muito legal. Eu liguei pro Nelson, que era o diretor de marketing. Nelson, seguinte, eu preciso fechar uma licença com você. Só que assim, tipo, até amanhã. E tá bom, Ana, mas quem é? Eu falei, o Patati Patatá, me manda a imagem, mandei a imagem. Ele falou, não vai dar, porque o logotipo da minha empresa é um palhaço. Então eu não posso fazer um concorrente da minha empresa. Eu falei, puta, será a minha última esperança. Aí ele falou, não, fica assim, não fica assim. Manda pra mim aí um material que você tem, eu vou na 25 de março. Se um cliente conhecer, eu fecho, vai. Contrato mínimo, tá bom? Tá bom. Ele me liga, dá 25, manda a proposta, porque todo mundo conhece. Quem conhecia? Os lojistas que estavam mais em contato com o público que vinha de fora de São Paulo, capital, né? Que a gente é muito voltado em São Paulo, capital, São Paulo, Rio. Então, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sudeste, os lojistas da 25 já sabiam do Patati. E aí, fechei meu terceiro negócio, cheguei pro Rinaldi, ó, aposta ganha, vamos começar. E é engraçado você pensar que... Da onde começa o negócio? Numa aposta, né? Por que comigo? Você quase ganhou um carro, agora você... E essas são as histórias que fazem parte da vida, né, Márcio? Porque eu acho que quando você pega essa marca, e aí é importante falar, eu não, como eu falei, eu não trabalhei nunca com a Disney, nem com a Warner, que vem de fora uma orientação gigantesca, né? Que é muito legal, mas te corta as asas. Então, assim, faça isso. Não mude muito. Não reprograme a rota. E eu acho que eu destruiria um negócio desse. Eu tenho que ser livre. Então, as marcas que eu trabalhei são marcas não clássicas, que vêm de mídias alternativas e que me deram liberdade. Eu falava, tá bom, quanto você quer? Mas deixa eu trabalhar. Né? Se você não confiar em mim, não vai acontecer. E o Patati foi isso. Foi uma explosão. Logo depois veio um convite da Globo, do Paulo Marinho, para uma conversa. Ele estava abrindo o canal de novo da Globo infantil, que chamava Gloob, e que ele queria entrar no licenciamento. E ele me chamou outras agências, falou, é uma concorrência, quero te escutar. E ele falou que era o projeto dele. Eu falei, ó, Paulo, vou te falar uma coisa. Estava no Rio de Janeiro, eu e meu sócio na época. Eu falei, não vai dar certo. Ele falou, como assim? Eu falei, não, sabe por quê? Porque a indústria tem medo de você. Sabe por que tem medo? Porque você põe uma série no ar, você tira, você faz o que você quiser, você é a Globo. A indústria vai demorar 5 meses para produzir. A hora que ela produz, põe no estoque, a série já não está mais no ar. Você não tem uma proximidade como as outras emissoras têm com essa turma do licenciamento. Ele olhou para mim e falou, o que você está falando? Eu falei, outra. Essa seleção que você fez para o Gloob, eu não sei se funciona. Não sou eu que vai dizer. Né? O que você acha da gente chamar um grupo de empresários poderosos? Então, chama um brinquedeiro, um caderneiro, um mochileiro, o álbum de figurinhas. E a gente mostra os produtos sem vender e a gente seleciona os produtos. E eles vão dizer qual que é bom, qual que não é. E a gente vai escutar um parecer deles. Você topa? Aí ele falou assim pra mim, pô, ninguém falou isso pra mim. Eu falei, mas eu tô falando. Aí, a reação dele, eu falei, gente, esse cara nunca mais vai querer me ver na vida. Acabou a reunião, ele estava meio nervoso, eu fui embora. Eu falei, tá bom. Né? Dia seguinte ele me liga, quando você quer começar? Eu falei, meu Deus, ele falou sim. E aí foi muito legal, porque ele deu pra gente uma lição de humildade, foi bem legal. Ele mostrou tudo que ele tinha, nós colocamos essa turma, que eu chamo de formadores de opinião, numa sala, e aí foi incrível, assim, porque o brinquedeiro falava, não, esse brinquedo não para em pé, esse produto é muito bege, não é amarelo. Foram criando coisas que quem compra série de TV não vê, né? Uhum. Wesley, você é da área de brinquedos, você também, né, Márcio? A gente olha coisas com o nosso olhar que a televisão não necessariamente vê. Uhum. E aí, nenhuma das séries, com exceção do DPA, que é o Detetive do Prédio Azul, era licenciável. Então, eu voltei para ele dizendo, o mercado diz que você só tem uma. Puta, preciso de mais série. E estava na feira de licenciamento um estúdio pequenininho chamado Zag, que era um estúdio francês. E eu fui conversar com eles. Falei, olha, eu tenho um cliente chamado Globo, né? Achando que eu tinha
A última bolacha do pacote. Ele falou, mas eu não me interesso pela Globo porque eu quero alguém que venha para toda a América Latina. Estou conversando com a Nickelodeon. Falei, caramba. Bom, enfim, conversei com o Paulo. Falei, Paulo, aumenta o valor aqui. Aí negociei, trouxe Ladybug para o Brasil, que chama Miraculous Ladybug. E foi muito interessante porque era uma super-heroína feminina. Isso é uma coisa que eu consegui perceber, sabe? Tipo, meu, Homem-Aranha dá certo. Porque ele é um super-herói real, né? Ele tem problemas de relacionamento. A gente sabe, né? O Homem-Aranha é um personagem bem pé no chão. E a Miraculous mais ainda, por quê? Porque ela era uma menina. Então, as meninas que ficavam brincando de Homem-Aranha, não tinha alguém para representá-las. Eu falei, cara, isso aqui pode ser que dê certo. Foi uma loucura, foi um projeto e é um projeto super legal. Falando assim de licenciamento como negócio, né? Quantas empresas você acha que o potencial do Brasil que se tem, que se pode... A gente estava conversando, né? É isso, né? Que tem potencial para se licenciar e quantas licenciam? Para a gente ver como é que está o peso disso aí. Tá, olha só, bem legal a tua pergunta. Mapeadas 30 mil empresas podem fazer licenciamento no Brasil. O que é podem? Tem produto, tem preço, tem distribuição. 30 mil empresas. 30 mil empresas. Sabe quantas fazem? 800. Essa diferença eu falo um oceano azul gigantesco, né? A gente está no Pacífico. Isso quer dizer que a gente está no licenciamento bem no comecinho. É 3% disso aí. A gente tem muita coisa para se desbravar. Eu vejo assim, né? Nós somos o quinto, né? A Brau nunca tem esse número, porque esse número ele muda muito, mas o quinto maior faturamento no mundo, muito legal, a gente está de parabéns, né? Estados Unidos é 10 vezes mais que o Brasil. A gente está falando de uns 260 bilhões de dólares nos Estados Unidos e uns 25 bilhões no Brasil, o que é muito bom. Mas olha aí a diferença, né? Aonde está isso? Na capacidade que a gente tem de fazer acontecer aqui. E eu acho que tem algumas coisas, se me permite falar assim. Primeiro, olha isso aqui, ó, a Mônica. Né? Mônica, se estiver me ouvindo, tem que ir para os Estados Unidos. Eu super acredito nessa marca no mercado americano. É uma marca incrível, né? Ontem, aquele avião, é um orgulho, fiquei emocionado. Até tá tudo decorado aqui. De Mônica aqui, que tá fazendo 60 anos. Eu tive num evento da Gol, ontem, que a Gol personalizou um avião, um 737, né? Se não me engano, que lá, delícia. Que vai viajar durante um ano inteiro, né? Todo personalizado pela turma da Mônica, fora e dentro do avião. Que né? legal, Então, assim, né? muito legal. E a gente teve num evento lá, no hangar da Gol, onde o Maurício de Souza estava lá. Ele assinou o avião, né? Que lindo. A Mônica estava lá. Então, assim, para comemorar esses 60 anos da Gol, né? Da Gol, ó, da turma da Mônica. Não, é 60 anos da Mônica, né? Não é da turma da Mônica, da Mônica, né? E foi muito legal, porque eu lembrei da minha época de criança, quando meu pai dava uma mesadinha, eu ia lá, comprava o gibizinho da Mônica, mas nunca, nas minhas melhores, né, ideias, eu ia estar um dia tirando uma foto com o Maurício de Souza e vendo a Mônica de verdade rodando... Cara, rodando coelhinho, cara, assim, né? Ela existe. Ela existe, né? Então, assim, o mercado de licenciamento, aí quando você fala 30 mil empresas, 800 licenciam, você acha que essa diferença se dá por o quê? Eu imagino, tinha muito lance da garantia mínima, né? O pessoal fica com medo, tem que pagar, não sei se eu vendo... Sim. O que você acha que é o motivo dessa distância toda? Um grande motivo é a garantia mínima, porque intimida. Né? Eu tenho uma missão de aculturamento. Eu acho que a primeira coisa para você ampliar clientes é explicar o que é. Então, eu falo assim, minha mãe faleceu, minha mãe nunca soube o que eu fazia. Ela fala, minha filha trabalha com os bonequinhos lá, né? Licenciamento, a pessoa acha que eu trabalho no Detran. Eu não. Não trabalho no Detran. E não é empresa pequena, independe do tamanho da empresa. Uma vez eu tive uma reunião com o senhor da Só Coco. Isso, para mim, virou uma lição. Eu sempre falava para os meus funcionários assim.
eu cheguei lá, porque a garantia mínima, licencio, né? A gente vira chato, vira com aquele nosso mundinho. E ele virou pra mim e disse, pois, Ana, adorei o que você tá me vendendo, mas eu pago pra você, você paga pra mim. Eu falei, cara, não entendeu nada. Vou começar tudo de novo. Então, a gente tem que ser mais educador, né? Mais aberto na questão da conversa com essa fábrica. Então, vamos lá. Eu tenho um Instagram e eu coloco, né? A minha função é educar sobre licenciamento. Um LinkedIn, a mesma coisa. Qual que é o Instagram? @AnaCasmanas. LinkedIn também. Por favor. Não, vamos colocar no link. E a fábrica que me responde tem umas perguntas assim. Mas eu não preciso ser uma multinacional? Mas e se eu assinar o contrato e não vender? Eu preciso pagar? Então, são perguntas que eu falo, meu Deus, né? Ok. Então, respondendo a questão da garantia mínima. Sim, se você assinar um contrato, leia o contrato. E se você não vender, você tem que pagar, porque chama garantia mínima. Explica o que é a garantia mínima, né? Eu sempre falo assim, garantia mínima é o seguinte, eu não te conheço, você não me conhece. Tá? Então, eu não sei se você vai lançar o produto e você não sabe se o produto vai dar certo. Então, a gente assina num documento chamado contrato mínimo. Se você vender, você vai pagar aquele valor mínimo no mínimo. Se você não vender, você vai pagar aquele valor mínimo no dia que você combinou. 10 mil reais. 10 mil reais. Então, eu tenho lá você me vem, você fala, não, eu tenho o Bidu e eu quero te licenciar. Eu aceito. Então, eu ponho lá, a garantia mínima é 10 mil reais. Se eu vender 11, beleza, te paguei a garantia mínima. Se eu vender 7, eu tenho que pagar mais 3 Exatamente. os 10 da garantia mínima. Exatamente. Se você vendeu 11, existe um outro negocinho chamado royalties. Sim, os royalties. Né? Que ele vem da realeza. Por isso que é royalties. É um pedacinho, lembra quando antigamente... A partir da garantia mínima, começa a se pagar royalties. Sim. O royalties, ele é um pedaço de cada produto, cada biduzinho que você vai vender, cada bonequinho que você vai vender. Uma porcentagem em cima Uma porcentagem. E essa porcentagem, ela é paga a partir do momento que você zera a garantia mínima. Paguei 10 mil, 10.001, eu começo a pagar royalties. Ele não tem teto, eu falo. Quanto mais você vender, mais você já paga. Não paga mais a garantia mínima. Você começou já só a pagar. Não, na verdade, já pagou. Você já pagou. Ele agora, é uma fração, né? O naming rights, porque as pessoas vamos acham dizer assim. Tem que toda vez pagar a garantia mínima. Não, a garantia mínima se acerta no começo do contrato. Sim, né? Ela não necessariamente é paga antes. Existem garantias mínimas que você negocia e fala, as parcelas vão até no final do contrato. Né? Só que assim, eu penso também diferente nisso. Eu sempre discuti no bom sentido com os meus donos de marca e falava, a garantia sou eu. Você não precisa ter garantia mínima. Você pega uma Grandene, né, que é a maior indústria de calçado do mundo. Para que garantia mínima? Né? Você pega uma Tilibra, uma Estrela, uma Grow, tem milhares de outras empresas, desculpa, não vou ficar nomeando, porque tem empresas fantásticas, que você não precisa ter garantia mínima, porque ao invés dele pagar os 10 mil para o contrato, coloca em divulgação, investe, né? Coloca em rede social. Potencializar, né? Exatamente. Esse é o meu conceito. Agora, um lado polêmico, tá? A gente tem inadimplência e a gente tem sonegação. São duas coisas gravíssimas. Pode falar isso? Pode. Inadimplência, né? Puxa, tua empresa de bonequinho estava indo tão bem, né? Mala suerte, como dizia meu sócio. Você tá com problema financeiro, você tem que pagar teu colaborador, imposto, o royalties você vai pagar um dia. Então, o grau de inadimplência no mercado de licenciamento, ele é baixo e ele é diretamente proporcional à próxima marca que te interessa. Então, se eu te dei o Bidu e você está tendo problema financeiro, a gente vai começar a negociar, você vai me pagar lá na frente. Mas se eu tenho o Pokémon novo para te dar e você quer o Pokémon, você vai pagar o Bidu. Então, a inadimplência é importante, sim. E a sonegação é pior. Ainda a gente no Brasil tem sonegação, sim. E ela é muito difícil de se apurar, né? Apesar de nota fiscal eletrônica e papapá, né? Temos inadimplentes profissionais, assim. Então, o estúdio internacional ou nacional, não precisa ser internacional, olha para algumas empresas, a gente sabe disso também, que eu falo que a simplicidade de 30 anos de experiência. Você olha para algumas empresas e fala, ou tem garantia mínima ou não fecha. E ele vai pagar a garantia mínima, infelizmente, né? Então, essas duas coisas, eu falo assim, mas não pode
né? Não deveria poder ficar uma briga entre a marca e a fábrica, um desacreditando do outro, entendeu? Mas isso acontece. E assim, referente à pirataria, que é um outro problema, né? Porque a marca vai lá, aposta no licenciamento, e aí se acha produto pirata no mercado, até porque o produto está fazendo sucesso, tal. As agências de licenciamento, aí o pessoal, acho que começa a pôr a culpa nas agências de licenciamento que teria que estar vendo a pirataria, né? Porque, pô, eu postei na marca, eu pago os royalties, eu pago a garantia mínima, né? Aí você também não cuida lá, porque você vai lá, tem camiseta, tem tudo, né, do produto, né, da marca, né? Sim. Olha, gente, licenciamento é bom, tá? Eu tenho uma mentoria, ele é ótimo, porque... Só que tem algumas questões importantes da gente pensar. Pirataria, super bem lembrado, é um ponto complicadíssimo. Por quê? Eu falo assim, quanto mais pirata, mais sinal que a marca deu certo. Ponto. Diz que isso é um termômetro, né? É um termômetro. Você olha assim, eu lembro eu na praia, ali deitada, tal... Puta, começou a aparecer Pikachu de tudo que é lado. Eu falei, vamos estender a viagem, tô feita, né? É, claro, um sinal de que... popularizou, né? A marca é um sucesso. Isso é um ponto. Outro ponto, existem muitos piratas com a produção maravilhosa e rápidos, né? É ruim porque ele não respeita um direito autoral. E é também ruim porque ele vai vender num preço inferior ao coitado que paga todos os impostos e tem uma estrutura e tal. Legal. É possível se combater pirataria 100% no Brasil? Eu acredito que não. E a gente sempre trabalhou, tem escritórios de combate à pirataria fantásticos. Não sei se vocês lembram do Ramazini. Lembra do Ramazini? Eu lembro. Ramazini, o filho dele assumiu a empresa, o Rodrigo, e... ele parecia o De Volta pro Futuro, né? O cabelão, assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi assim, eu falava, meu Deus. Ele falou, não, nós vamos lá, vamos combater a pirataria. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente fez um combate à pirataria em cima do camburão, foi uma loucura. Não, Ana, agora você tem que ver os produtos e ir lá na delegacia comigo. Eu falei, nossa, onde eu tô, né? Mas ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim, você imagina uma fronteira de Brasil. Eu vou fazer o combate à pirataria aqui, daqui a pouco a pirataria aparece lá, daqui a pouco ela aparece aqui, né? É tipo, vai se espalhando, é um vírus. Só que, se você usar a rede social e usar a inteligência, você vai no foco, porque você sabe quem é. Você vai no foco e amplifica essa notícia na mídia. Então, a Barbie está em todas, né, agora. Combatemos a pirataria na região do Largo da Batata com a marca Barbie, pegamos uma empresa gigante, nananana. Essa divulgação vai fazer o quê? Assustar os menores. Opa, pegaram. Então começa a ter um pouco de receio. Isso é uma coisa importante. Dá para combater? Não se combate totalmente, mas a gente aprendeu a viver bem com ela. E mesmo assim, as indústrias faturam no mínimo 3 vezes mais. Isso também é um dado de mercado. Se você faz uma parceria correta. Agora, e também tem que ter um contrato de combate à pirataria. Quem é responsável por isso? É o dono da marca, com certeza. E a agência que o representa aqui passa a ser corresponsável. Então não dá para você, não, vou tirar o meu da reta porque é a ABC da Austrália que é a dona do Bananas. Não, eu tenho que estar combatendo a pirataria aqui também. E a pirata? Ontem eu estava assistindo um corte do Vilela, estava no YouTube lá, eu vi. Foi uma produtora lá de animação, cara, Ale Machado, alguma coisa Machado, cara. Agora eu não me lembro. O que acontece? Ela trabalhou para uma empresa, ou faz ainda o estúdio dela, Vídeo Brinquedo, que saiu o filme dos Cars, nos Estados Unidos. Aí o cara pegou e transformou nos carrinhos aqui. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Assim, isso não é que é uma pirataria, né? Mas você tem, a Disney lança as princesas e a Equice lança as princesas. Entendeu? Mas com outra... A rainha. É o mesmo teor, a mesma coisa, se muda, é a mesma, sabe? A mesma... Isso
É uma pirataria, não é uma pirataria? Isso pode ser feito, não pode ser feito com personagem? Ué, eu pego todo o sucesso do Bidu, do Chauvinista, do Mingau e do Sansão e lanço um cachorrinho, um coelho, um gato e um porquinho, né? Você Mas tá ao invés de falando... chamar Bidu, vai chamar Gidu, Não, vai mas dizer, o Sansão é Sansi, eu sei sei lá. de uma história dessa. É que Entendeu? tinha o B-Movie, depois aqui veio um estúdio, Abelhas. pega a sinopse, né? Entendeu? A sinopse ali mais ou menos, e cria em paralelo abelhinhas e Isso. Eu lança acho que é depois. isso Mas aí, que é vídeo então, brinquedo. aí ele É a pega, empresa. e ele faz uma história que, pela sinopse, ele faz em paralelo. Lógico que é diferente a história, porque ele não saiu o vídeo Sim, ainda. sim. Mas ele pega o contexto todo e faz, e acho que não vai pra pirataria, ele vai pra plágio, né? Aí é Para plágio, plágio, é é. Não, diferente. porque essa produtora, ela desenvolve, né, animações e tal. Ela tem uma série no YouTube e tal, de um pão de forma, assim, é o personagem dela, assim, sabe? Eu achei muito, muito legal, cara. E ela falou que chegou a ideia e realmente é essa história. Eles não tinham, mas o cara já tinha essa sinopse, já pegou e arrebentou de vender o Carrinhos lá. Little Car. Aí, inclusive, foi Aconteceu no isso? mundo inteiro, Nossa. virou Little Cars, Uhum. né? Então, entra na categoria de plágio, no caso, né? Eu falo, né, para as empresas, você escolhe a porta, o mundo que você quer viver. Uhum. E você escolhe a porta que você quer entrar no negócio, né? Então, várias empresas gigantes fazem isso. Né? Tem no catálogo uma linha licenciada e tem no catálogo uma linha B, né? B, inspirada. Genéricos, né? Inspirada fortemente. Eu nunca licenciei uma empresa que tivesse essa linha genérica e muitas vezes tinha, e eu falava, você quer? Tira isso. Mesmo que não fosse minha, que fosse da Disney, da Mônica. Eu acho que é um acordo de cavalheiras e de damas e cavalheiros, aonde você olha e fala assim, peraí, você quer licenciar ou você quer se inspirar? Se você quer se inspirar, a lei no Brasil, infelizmente, te protege. Né? Porque você pode desenhar o Bidu um pouquinho diferente, vai lá na Faculdade de Belas Artes e registra, e o Maurício vai ficar gastando uma fortuna para discutir. Depende do juiz, vai te dar deferir ou não. Mas, eticamente, não precisa fazer. Então, isso a gente, como uma associação de licenciamento, ou como um grupo de pessoas, né? Eu converso muito com o David, da Redibra, sobre isso. Fala, dá para permitir isso? Não. Então, passa pela gente dizer não. Porque a hora que ele está ganhando dinheiro, olha para você e fala, tá bom, né? Como o licenciado que pirateia, né? É como o licenciado que se inspira. Então, não seja. Quer fazer outra coisa? Vai. Acho que faz um pouco sentido não fazer, entendeu? Você pega, assim, por exemplo, assim, a galinha pintadinha. Cara, eu lembro na feira, posso estar falando besteira aqui, mas ninguém queria. De repente, cara, essa galinha pintadinha virou né? Por que não tem, acho que, licenciado da galinha pintadinha, né? Mas aí isso começa a derivar outros, de repente, personagens que você vê que tá pegando carona. Tem um monte de Ladybug, tem um monte de personagens similares, né? Pokémon, então, assim, tipo, não sei longe, Pokémon Digimon, né? Sim. Tem um nome, Para, né? Tem um nome, Exatamente. Isso veio de fora. Isso veio. Não, imagina, era diferente. Eu lembro do Luiz Angelotti falando a diferença e olhando para né? Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado para o outro, né? Cada um enxerga o mundo. Mas você, como consultora, né, hoje, nesse sentido, não estou falando a nível de lei, mas é legal ou não é legal? De repente, uma empresa, ao invés dela ir para um personagem puro, ir lá e licenciar, optar por um genérico apenas para ter esse produto no mercado. No catálogo dele. No catálogo, ali, meio que um produto de combate, né? Não, o cara vende a Mônica lá, vou vender a Munique aqui. Não é legal, não é legal. Né? Não tem meio legal, né? Não é legal. O que eu acho assim, nós somos tão criativos no Brasil, você não quer licenciar? Gente, chama um designer, chama um estúdio brasileiro, faz uma produção, cria o seu próprio personagem, tá tudo certo.
Agora, uma Mônica, um Bidu, Bifu, Azulzinho, por coincidência, o mesmo Pantone. Pantone. Aqui com a Lília da Monte Líbano, né? Que tá falando de pirataria, que eu falei para ela, mas Lília, tem tênis da Nike, tem tênis da Mike, né? Pois é. Tem Adidas, tem Adidas, Pois cara, né? pois E o cara muda uma letra lá e dá uma mudadinha no logo e manda bala, né? Não tem meio certo, né? Eu acho que é certo ou tá errado. Né? Mas o mercado formal, ele já também dá um freio nisso. Se você pegar a grande rede ali, ele não vai aceitar tanto... Você ter um produto licenciado, ele abre portas nessas grandes redes, né? Sim. Essa que é a diferença. Então, você assim, não vai entrar com esses plágios, você né? não vai entrar com esses não plágios. vai. Então, é igual a gente falou no episódio com o pessoal da Diomar mesmo. Chega uma hora ali que eu até falei pra ele, a planilha te mostra, né? A hora que você não tem mais o que fazer, você tem que ir pro licenciado. Porque ele viu lá que ele não tinha mais como crescer, vai pro licenciado e outra categoria. Tanto que é tudo da Diomar. As lindo! Tudo né? Mas claro, e o que eu vejo é o seguinte, é uma ferramenta de marketing, é uma estratégia poderosíssima, mas tem que saber fazer, tem que jogar o jogo. Então, porque, olha só, isso aqui, a gente foi para o evento da Gol ontem, porque a Gol achou a Dijomar, de tantos que licenciam a Mônica, eles precisavam de um produto que uma ação deles era no aeroporto de Confins, tá? Aonde eles colocaram aquelas máquinas de pegar brinquedo que tem em shopping. Sei. Eles precisavam de produtos que coubessem ali e tal. Eles acharam os mascotes da Mônica pela Dijomar. Esses mascotes foram colocados dentro das máquinas e todo mundo que comprou bilhete de Confins para Congonhas, ganhava lá um voucher, alguma coisa, e ia brincar na máquina para pegar. Isso era uma das ações, né? E aí, esse pessoal que chegou, aí que o Maurício de Souza recebeu todo mundo no hangar, né? Então, assim, a empresa apareceu, né? Pelo fato dela ter um produto licenciado, quer dizer, a marca dela foi citada, né? Lá no evento e tal, né? Isso é... Pela Mônica e pela Gol, né? Mas o valor que tem isso aí, só de estar nessa ação, é muito maior do que qualquer coisa do Então, o que eu falo, o licenciamento não é só aumentar a venda, também. Mas, assim, visibilidade, né? Você ser conhecido, né? Quem era Dijomar para a Gol, com todo respeito, antes dessa ação? Quem é agora? O consumidor que gosta da Mônica fala, putz, eu comprei isso aqui, que legal esse produto da Dijomar, nunca ouvi falar. Olha, tem esse outro produto da Dijomar, vou levar, porque eu já levei aquele da Mônica. Não, já tanto que deixaram aberto, assim, que vai ficar um ano o avião, fala, não, se a gente tiver outras ações com a Mônica, que os produtos de vocês se encaixam, a gente vai entrar em contato para fazer coisa, né? Perfeito. Então ali os produtos vão estar ali, né? Perfeito. É muito legal. É marketing, né? É marketing. Essa é a força do licenciamento, porque imagina quanto dinheiro você tinha que gastar para chegar numa Gol. Exatamente. Né? Para Gol olhar você. Eu quero fazer uma ação na Gol. Quem é você? Ou o inverso, né? Eu sou a Dijomar. Sou a Dijomar, tal, uma empresa de 30 e tantos anos, tal, você pode não me conhecer, mas eu preciso fazer uma ação. Sim. Nossa, mas aí tipo assim, ela ia estar usando a Gol, né, como uma escada, né? E no final das contas foi a Gol que usou ela como, né? E você vai chegar, na mas verdade os dois, milhões, né? para investir, para chegar lá. Na verdade, os dois, porque esse tipo de ação hoje é chamada de collab, né? Todo mundo faz, é uma collab. Então, e lá então, tinha... não é o ganha-ganha. Lá tinha no coquetel que teve o suco da Mônica, né? Aí sorvete, o sorvete, né? Tinha um sorvete lá e tal. Então, assim, é um negócio legal que o licenciamento traz. Claro. Traz essa possibilidade, né, para a empresa. De você ser conhecido aqui e fora. Né? Quanta empresa começou a exportar por conta de um personagem que desenvolveu e que não era nada. Então, eu falo, né? É uma ferramenta importantíssima, tanto que a gente tem o faturamento que a gente tem. Eu acho que ainda é um menininho gatinhando, quase levantando, pela essa diferença que você vê de possibilidades de coisas, de empresas que não conhecem. Então, o trabalho que eu tenho hoje, que eu acho que é super importante, é ensinar, é educar, é mostrar, é falar, olha... Porque assim, né? Quantas pessoas trabalham numa empresa? Se você enfrenta tudo que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Quem é dono de empresa fala, o cara tem que tirar o chapéu para um dono de empresa no mercado brasileiro, né? Se você tem uma ferramenta que te ajuda a vender mais, não é bom? Sim. Não é verdade? E eu falo, é uma estratégia que você só paga se você vender. Vai falar, não, tem a garantia mínima. Tá, tem a garantia, mas é mínima.
O resto é se você vender. Então, paga o royalties com prazer, não é? Por isso que eu olho, assim, os genéricos, eu não entendo. Mas aí também Não, o pessoal fala, né? Tô pagando muito royalties. Você tem que pagar mais mesmo, cara. Tomara que você pague muito mais. Muito. É que assim, e outra, né? Contrato, é tudo negociado, né? A partir do momento que você faz uma proposta... Ninguém pôs um revólver na tua cabeça, A né? outra aceita se quiser, ou negocia se a outra quiser, então é um negócio que... Quanto licenciado que eu fiz negócio, que faço, não lê contrato? Muitos. Lê contrato? Mas é a ansiedade de ter o produto? Não, vamos, quero, né? Então... Não analisa o risco daí, exatamente, de repente? Exatamente. Mas é mínimo, gente. Acho que o que ganha é muito maior, né? O que tem é que aculturar isso. Eu acho que a gente aqui no Brasil, tem muito que aprender, assim. Eu não gosto de comparar o Brasil com os Estados Unidos, de verdade. Eu falo pro meu marido, vamos ficar com o que tem de bom nos Estados Unidos lá e o que tem no bom no Brasil aqui. Lá não tem mamão papaya nem banana prata. Uhum. A gente brinca. Mas, eles dão um show, né? Eu tava andando com meu marido, voltando de uma pesquisa que ele fez em Nashville. E a gente pegou uma estrada, super chuva, tava horrível, paramos num posto. Vocês já ouviram falar de um posto? É um esquilinho, chama Big Buggies, Buggies, né? Eu entrei, Wesley, fiquei besta. Eu entrei pra ir no banheiro, tomar um Red Bull e seguir viagem. Gente, eu comecei, camiseta do esquilinho, boné do esquilinho. Aí aparece muito em filme, inclusive. Uma loucura. Né? Alimento do esquilinho, sanduíche do esquilinho. Aí tinha energético do esquilinho. Eu comecei a olhar aquele mundo ali e um negócio gigante. Aí eu chamei o gerente e falei, moço, quantos produtos vocês têm? Mais ou menos hoje, computados aqui, uns 2.500 SKUs. Eu, quanto? 2.500. E quem faz tudo isso? Não, nós temos uma equipe de 200 pessoas que fazem interface com... Aí você olha, produzido por Unilever, Procter & Gamble. Eu falo, os caras faturam de licenciamento uma fortuna. Eu falei, nossa, e você nunca ouviu... Eu nunca tinha ouvido falar. Né? Você olha e você fala, os caras são fera, né? Eu trabalho a marca lá, né? Eles trabalham a marca, realmente. Eles entendem a construção da marca e expande, né? Nossa! Vai além. Uma loucura. A minha filha tem 24 anos, né? E ela adora maquiagem. E daí ela falou outro dia pra mim, mãe, você tá em Orlando? Eu tô. Não, vai lá na Sephora, que é uma loja de maquiagem. Mãe, faz um favor pra mim, mas especial de mãe. O que é? Não, tem uma fila, né? Espera na fila, porque estão lançando a paleta do James Charles. Quem é o James Charles? Não, mãe, você não gosta do James Charles? Mas eu sei... Se você é Príncipe Charles? Não, Wesley, a fila virava o quarteirão. Quem era o James Charles? Um garoto de 22 anos, que é um trans, maquiador profissional, e estava lançando a linha. Então, a pré-venda já tinha acontecido, aquele era o resto que estava para as pessoas que estavam na fila. A mãe ficou lá 1h15, sei lá, para pegar a tal da paleta. Eu falei, gente, que mundo louco. É a construção da marca também, né? É o nome dele. Nossa, não, as Kardashians, né? Eu fiz um curso com a Kylie Jenner, que é a mãe da família Kardashian. Gente, o que é aquelas mulheres? Tudo que elas fazem é venda. Então, se elas colocam um domingo, a família, em casa, brincando com os netos, eu falei, nossa, hoje elas estão mais família. Elas estavam lançando uma coleção de roupa infantil. Então... Você viu o que a VTube fez? Né? Ela saiu de um posicionamento de influenciadora que ela era, aí ela se tornou mãe e hoje ela vende produtos voltados para bebê. E fechou acho que a ReHap, né? Os produtos A Virgínia que esgota tudo, né? Então, num dia ela esgota toda a produção. Assim, trazendo um pouco para esse mundo, né? O influencer, a capacidade que ele tem de venda é uma coisa absurda. Então, acho muito legal o que a Boca Rosa fez. Ela se associou a uma empresa. Então, hoje ela é sócia de uma empresa que produz a marca para ela. Porque ela sabe dirigir aquela produção. Ela sabe que tipo de pigmento colocar, como é que desenvolve aquele produto. E sabe como vender, né? E sabe como vender. Então, antes de a gente continuar esse papo, deixa eu dar um recadinho aqui do nosso patrocinador.
Então, e voltando aqui na nossa conversa, Ana, vamos esticar agora para o que você faz hoje em dia, que é uma consultoria, que a gente estava falando você falou da Boca Rosa, tal, né? Eu comentei da VTube. Como que você trabalha hoje em dia os influenciadores? Você acha que é necessário uma empresa ter um influenciador? Essa é a minha primeira pergunta. Depois já tenho... Se não for fazer, já vou engatar. Tem até a resposta dessa. Engatar outra. Vai, manda aí pra mim. Toda empresa tem que ter um meio de divulgação com influência ali, que é mostrar a cara. Tá. Não tem como empresa, mas agora, não tem cara. Eu vou falar... Nós estamos falando de brinquedo, por exemplo. Tá. Esse influência... O lance da publicidade infantil, né? Que, pô, na verdade... Por exemplo, eu tinha agência de publicidade, eu fiz muito comercial de televisão. Mas certo. Muito comercial de televisão. E aí chegou a publicidade infantil, acabaram-se os programas infantis, né? Porque não pode ter mais merchan, não pode ter... Tá difícil você colocar uma criança numa embalagem, né? Então fica numa situação que ficou muito complicado. Aí, óbvio, veio internet, rede social e tal, complicou mais ainda o nível TV, né? A gente falando de TV. Mas assim, muitos têm um receio de colocar influenciadores mirins ali e ter esse problema, né? Porque, se eu não me engano, teve algum problema com o JP e Maria Clara, os pais até foram chamados, ou teve algum processo tal. Trabalho escravo, toda essa... que eu não quero nem entrar nesse mérito aí e tal, mas assim, isso acaba afastando, né? De repente, de uma empresa, fala, não, eu quero um influenciador, aí você vai, tudo bem, vamos colocar um mais velho e tal. Que aí você tem, tipo, Gato Galáctico, o Lucas Neto, né? Você tem isso daí. Mas já estão num nível tão alto que às vezes é caro, para um investimento muito alto para as empresas. Se eles pegassem uns influenciadores regionais, né? Uma coisa mais localizada para ir ajudando, porque não necessariamente você... 1 milhão o cara tem 1 milhão de seguidores, esse 1 milhão, às vezes o de 5 mil, de 20 mil... Resolve. Pode fazer um barulho legal, né? Num custo-benefício, né? E como é que você vê tudo isso aí? Então, boa pergunta. Tem várias coisas que eu acho que a gente está aprendendo. Então, eu acho que o mercado brasileiro, ele, nesse ponto, ainda é um grande aprendizado. Não dá para dizer, olha, a receita é essa. Eu tenho o meu ponto de vista. Como eu disse, eu não consigo vender uma coisa que eu não acredito. Eu acho a publicidade infantil, o uso de crianças na publicidade infantil, eu não sou a favor. Então, se eu não sou a favor, eu não tenho personagens ou influencers mirins, e olha que tem muitos, né? E com assuntos nobres. Então, eu recusei uma marca que o pai nobremente utiliza da imagem do filho para ter mais recurso para a família, né? Se você olhar a situação um pouco mais acima, ele não tá roubando, não tá matando, não tá fazendo nada, o menino tá se divertindo, tá tudo certo. Assim, fazendo só um parênteses, mas Ana, isso não seria a mesma coisa que, por exemplo, assim, você pega um jogador do Palmeiras, lá o Hendrick, que tem 16 anos. Certo. Ele tem 16 anos, ele tem 15, 14, os pais também estão vivendo hoje do trabalho do menino lá. E tá tudo certo. E tá tudo certo. O que eu vejo é o seguinte, olha, a legislação, ela tem que ser a favor do nosso negócio. Sendo a favor já é complicado, imagina ser contra. O México colocou uma lei agora não, faz um tempo, de proibição da propaganda infantil em alimentos e com umas etiquetas gigantescas que aqui já está também, né? Cheio de açúcar, cheio de gordura, né? Porque a obesidade infantil no México atingiu números absurdos. Mas você acha você acha que o licenciamento, que o personagem vai causar esse transtorno todo? Não acho. Né? Tenho certeza que não. O que eu vejo é o seguinte: nenhum filho... Porque você não tá ficando gorda porque o personagem tá no pacote de bolacha, gorda porque a sua família te direciona para uma alimentação que eu acho que não é saudável, né? O personagem, eu falo assim, o personagem ele não tem a responsabilidade da ação, né? Por exemplo, não é o Pikachu que fez a criança ficar obesa porque ela tá na propaganda do biscoito. É a família que permitiu aquela criança comer aquela quantidade de biscoito. Eu tenho 3 netos. O mais velho tem 11, 9 e o pequenininho tem 6. Eles só comem saudável. Só saudável.
Eu sou a transgressora, eu levo um pouco de chocolate. Eu falei pra minha enteada, ó, você vai reduzir a quantidade. Mas é porque eu era uma criança obesa, então eu gosto de chocolate. Os 3 não curtem chocolate. Ponto final. Porque eles não conhecem. Então você compra, fala mim. que é pra eles e depois você compra. É pra mim. Mas o que eu digo é o seguinte, a educação que eles tiveram tá lá. Nunca vai ser diferente. O de 11 vira pra mim e fala, Ana, eu quero ser atleta, eu não vou comer chocolate. Eu olho e falo, Tommy, você comeu de 70%, um pouquinho, é saudável, tal. E eu aprendi com ele. Então eu vejo o seguinte, é muito fácil você falar, a responsabilidade é do personagem. A responsabilidade é de quem cuida, né? Isso é um fato. O outro fato é, como a gente não pode controlar, a gente pune. Então existe, né? Você pega a Maria Clara e o JP. Eu acho uma graça, o trabalho como eles fazem, tudo direitinho, os pais autorizam, tá tudo certo. Mas quando dá uma polêmica, né, o que a fábrica faz? Tira o produto, porque ela tem receio, né, investir uma grana. E o outro que ia fazer já fala, opa, não vou fazer. Então, o que eu vejo nessa situação infantil com o influenciador? Eu não trabalharia com crianças, eu trabalharia com... Eu acho o Lucas Neto brilhante, né? Eu não trabalhei a marca dele, foi a minha concorrência que fez, mas eu acho brilhante porque ele é um adulto que interpreta uma criança, né? E ele tem umas sacadas que eu acho que quem é fabricante, eu tô falando com o fabricante, tem que estudar o influenciador. Porque também não adianta chegar lá e falar, o influenciador tem 15 milhões de seguidores, quero esse. Não, e paga uma nota. Mas ele é o teu público. Ele fala com quem você quer. E tem métricas para isso hoje em dia, né? Exatamente. Você tem que estudar um pouco. Mas eu gosto dele, o meu filho gosta dele. Isso não é motivo. Então, eu acho que a indústria tem que ser mais profissional nisso. Né? Ela tem que entender. Tá bom, primeira coisa, que é o mais difícil da minha mentoria, é entender o que a indústria precisa. Porque ela não sabe. Ela não sabe. Quando você começa a perguntar, e você vai perguntando na camada mais profunda, você vai acabar chegando na venda. Mas são tantas dores, são tantos problemas que ele não sabe que ele tem. Então, ele pega aquilo, delega para o departamento de marketing fala, nossa, preciso investir. Onde eu vou? Onde tem mais seguidor? Acabou. Eu acho o seguinte, você tem que saber o que você quer primeiro. Depois que você sabe o que você quer, você tem que entender o que o influenciador pode te dar. Você tem que chegar para uma agência de um influenciador e perguntar, tá bom, cadê a métrica? Me mostra cases que você tem. Né? Quanto que deu de resultado neste que você divulgou? Não tenho como mensurar. Eu já não quero. Não tenho como mensurar? Para mim significa não quero mostrar. Porque lógico que tem como mensurar. Cadê o Google? Não, até porque esses seguidores, hoje em dia, tem essas agências que vende seguidores e vende não sei o quê. A hora que se dá uma pesquisada lá, é nego na Índia, nego no céu, você fala, não, isso aqui não é seguidor. Engajamento, conversa, né? Muito mais do que seguidor. O tipo de público. Existe um trabalho a ser feito, assim como o licenciamento. Não adianta olhar um personagem que está super em alta e querer lançar o teu produto que não tem nada a ver com aquele público. Então, eu acho que falta um pouco deste planejamento, deste estudo. Os influencers sérios têm agência. Então, falam, dizem-me com quem andas e te direi quem és. Quem é a agência? Que cases esse influencer teve? Que resultado ele teve? Que público ele fala? Qual é o futuro dele? Onde ele vai estar daqui a um ano? Né? Muito influencer lançou um produto, estourou e está fechando contratos milionários. E daqui 3 meses não quer mais. Então, qual o plano de marketing que esse influencer tem? Eu não colocaria a minha marca num influencer que não sabe o que vai estar acontecendo com ele o ano que vem. O Wesley comentou isso aí. Não colocaria. Até você deu o exemplo do Gasparzinho, né, que você falou, né? É. Não, assim, por exemplo, assim, ele tem uma história, né? Ele tem um início. É a historinha do Bidu. Mas Sim. você pega um influencer, hoje ele tá numa determinada situação. Sim. Amanhã, você não sabe como que ele vai estar. Ele pode dar uma deslizada e, sei lá, acontecer alguma coisa, ou ele troca a cor do cabelo, alguma coisa, sai totalmente daquilo que a empresa fez, né? E combinou, né? Sim. Acho que você falou do Neymar, né? Uma coisa, né? Uma hora o Neymar tá com cabelo, a empresa lança ele com o cabelo moicano. Aí no outro dia ele tá careca, no outro dia ele pintou de loiro. Então, Quer dizer, já descaracteriza, né? Mas por que você acha que a Magazine Luiza tem uma mascote digital? Que tá no controle deles. Não vai criar polêmica. Então, ali, né? mas eu penso de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que o Magazine Luiza tem a Lu,
por uma questão de mostrar que eu sou moderna, mostrar que eu estou no mundo virtual, mostrar que eu tenho um avatar, também um pouco isso. Mas eu vejo o seguinte, olha só, a partir do momento que o Neymar quer virar um licenciamento e quer se unir a uma marca, ele tem sim que dispor de imagens clássicas. E essas imagens clássicas têm sim que fazer um acordo com a imagem atual dele. Ah, mas eu não quero. Então não licencia, né? Eu tive já com o pai do Neymar, de uma risada muito grande. Ele queria, foi muito gentil, mas não combina. Não é, ele falou, eu não vou segurar o meu filho. Meu filho não vai conseguir Eu seguir tive a experiência regra. com o pai do Neymar também. O seu Neymar, né? É a mesma coisa. Não, então, ele não vai. Então, se ele não vai, não faz, tá bom? Tá bom. Agora, existem influencers e influencers. Existem influencers que sabem a carreira que querem ter, que lançam produtos. Eu sou super fã do Joel J, né? Ele tem uma visão de negócio. Eu tenho um projeto filantrópico que eu quero colocar aqui também, se vocês me permitirem, mas ele é uma pessoa que eu procurei e quero a ajuda dele. Aliás, Joel, quero falar com você. Porque ele é uma pessoa planejadíssima. Ele sabe onde ele vai. Ele lançou uma linha de super coffee, né? De café. Aliás, seu Joel, a linha Coffee Super pra Coffee nós. aqui pra nós. Delícia. Vambora, vamos pedir, né? Mas assim, uma agência, como eu tô na Sato Hall, eu consigo, junto com a equipe da Sato, separar o joio do trigo, porque tem influencers que explodiram e que você não consegue conversar, e que querem milhões, e que não sabem o que vai ser amanhã. Para licenciamento não serve. Então, eu falo, olha, com todo respeito, você é milionária, mas não serve para licenciamento, porque quanto tempo você demora para produzir um boneco? Caramba. 9 meses. Desde a concepção ali do Nasce um negócio, bebê. tudo Você imagina, aonde vai estar essa criatura daqui 9 meses? Nem ela sabe, como é que eu vou saber? Como eu vou pôr você numa fria dessa? Não, Agora, tanto que feira, né? Os produtos começam, as feiras de 2024, abrir para os caras lançarem, já começaram na feira de 2023, né? Mas essa coisa do Neymar, eu concordo com o posicionamento do pai dele. Porque o que faz o Neymar ser o Neymar é a rebeldia dele, né? não é? E o Lucas Neto, você vê que ele é um perfil, os pais não gostam muito do jeito que ele fala infantilizado, mas ele é muito claro que ele tem um planejamento e segue a risca ali, Ele é um né? personagem. Ele é um realmente, personagem. você vê que ele não tá, ele é meio bem Ele planejado, é né? super inteligente. Você pega a Sabrina Sato, eu sou uma fã dessa mulher. Porque assim, ela sabe onde ela vai estar, ela tem um plano de carreiras, ela sabe a entrega que ela tem, ela entrega o mínimo, o que combinou, e sempre a mais, porque tá no DNA dela, ela gosta. Isso faz sentido. Aquele outro, você consegue ver. O que eu acho que atrapalha a gente só é a questão do publi, que é a publicidade, para quem não sabe. Por quê? O influencer, ele tá tão em alta que ele ganha muito dinheiro, né? Ele recebe tudo que é lado, dinheiro, e ele aparece na divulgação daquele produto em 2 minutos, e aí ganhou dinheiro. Muitas vezes, ele detesta o produto que ele está se associando. Isso é a pior coisa, né? Wesley, fala sério. Eu tenho vários casos, mas não posso falar das pessoas, né? Mas posso falar dos produtos. Eu licenciei uma influencer maravilhosa, que tem umas pernas lindas. Ela fez uma linha de meia calça. E ela foi entrevistada. E aí o repórter perguntou para ela, assim, o entrevistador, nossa, suas pernas estão lindas, você tá de meia? Ela falou, eu odeio meia. O fabricante me ligou na hora, falou, Ana, rescindido o contrato. Eu fiz, vou matar a mulher. Mas Mas você acha que ela não está preparada para essas situações? O próprio influencer não está preparado ainda para o mercado? A relação de publicidade, ela é brilhante. Quem sou eu para dizer não? Só que ela é na superfície da pirâmide, né? Ela não aprofunda. Quando você fala de licenciamento e você fala, eu vou desenvolver um produto com você, eu vou sentar com você, eu quero entender qual é o seu produto, eu quero entender o que você precisa, eu quero saber quando você vai lançar. Se começa a conversa assim, eu tenho que ir na feira? Onde é? Mas todo dia? Mas é azul? Mas não pode ser vermelho? Não, eu gosto de cor de rosa, né? E começa uma relação, você olha e fala, já deu errado. Quando você olha um influencer que diz assim, eu sou uma pessoa saudável, eu não como açúcar nem farinha. Eu quero lançar uma linha de produtos saudáveis porque eu quero usar minha influência para ajudar as pessoas a consumirem produtos saudáveis. Quem são as melhores empresas de produtos saudáveis? Taek, legal, vem cá, vamos desenvolver uma linha? Não tem como dar errado. Porque existe um DNA Mas desse sinergia, né?
Tá claro. E Valores, né? Sabe o que eu Valores, acho, Wesley? As marcas acham que elas iludem o consumidor. O consumidor hoje, sabe? E fica falso. E aí fala, tem um monte de haters. Tem um monte de haters. Mas tem muita gente que tá dando opinião de um negócio que não combina. Então, assim, puxa, muito o que aprender. Um mercado... Mas quando encaixa, navega absurdamente bem, se você né? fala, né, assim, tem 30 mil empresas que podem licenciar. Sim. Tem só 800 que licenciam. Essas Sim. 800 ainda estão se desenvolvendo na cultura do licenciamento. Sim. Né? E como você falou, tem que aprender um pouco a ter a conversa, né? Ter o papel de educador. Então, quer dizer, nós temos 29 mil tralalá para poder já aprender a licenciar da forma certa e ter a cultura, começar a criar essa cultura de licenciamento, né? Claro. Eu vejo assim, eu até falo um pouco mais. Esses 800 que já estão no mundo do licenciamento, talvez não sejam o foco do trabalho com influencer. Porque eles já têm uma cultura do clássico. Uhum. Se ele licencia uma Disney, ele já tem essa tradição. Ele vai querer colocar o influencer no modelo Disney, não vai funcionar. Ou é que ele quer trazer o que ele já fez. Não, mas eu já fiz isso, eu já consegui aquilo. Tá tudo certo. Só que este modelo é diferente. Você quer? Quando eu olho a Ana Hickman, eu não trabalhei a Ana Hickman, mas quando você olha o trabalho brilhante da Ana Hickman, ela sentou e disse, eu quero isso, 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 eu acredito nesse produto, eu vou dar isto de divulgação, equipe, trabalha. Ela traz para você uma solidez. Por quê? Eu brincava com os meus colaboradores. Eu falava, gente, eu não quero trabalhar com gente viva, eu vou matar todo mundo. Porque gente viva muda de ideia, né? É o pai do Neymar, gente viva... Eu tive um caso uma vez de uma boneca feita na Famosa, né? Na Espanha, com uma apresentadora incrível, que no dia dela viajar para tirar o molde da boneca, o empresário dela me ligou e falou, ela não vai. Por que ela não vai? Não, porque ela sonhou que o avião vai cair, ela não quer ir. Tá bom. Então ela pode ir amanhã? Não, ela não quer ir amanhã. Tá bom, ela pode ir a semana que vem? Não, ela não vai mais. E aí você olha e fala, não, mas ela assinou um contrato, né? E tem uma multa contratual. Então, são coisas que viram a brincadeira, mas que no fundo são muito sérias. Tinha uma empresa que é uma famosa, né? Talvez uma das maiores do mundo, esperando o molde da boneca. Então, não serve. Agora, assim, você vê influências super bem preparadas, super bem preparadas. Você conversa com a Boca Rosa, com a Bruna Tavares, com a Sabrina Sato, com a Tice Pinheiro, com o Netão. Sabe o Netão Sabe quem é o Netão? Não. Então, o Netão é a coisa mais louca. O Netão, ele tem hoje umas 350 açougues. Ah, sei, do litoral lá. A linha de produto licenciado que ele vai fazer, e se Deus quiser sou eu que vou fazer, é brilhante. Ele sabe o que ele quer. Você liga para uma empresa Eu liguei para uma empresa gigante que nunca consegui fechar negócio de pimenta, de molho. Falei pra ele, eu não tô te vendendo um licenciamento, eu tô te dando um cliente. Você quer 300 pontos de venda? Vem cá, vamos fazer a linha do Netão. Você vende no mercado tradicional e ele compra pros 300. Na hora, fechei o negócio. Ele tem um plano de carreiras, ele tem uma equipe de marketing, ele sabe onde ele vai estar, bingo. Mas é por isso que a marca confia, né? Porque ele passa segurança pra marca, né? Diferente, acho que todo mundo, a gente já falou várias vezes isso aqui, em determinado momento, todo mundo quer ser jogador de futebol. Hoje todo mundo quer ser influenciador, né? Pois é. Influenciadores e influenciadoras, Pois né? é. E aí eu recebo uma pancada de e-mail de mãe, né? Não, meu filho é influenciador, meu filho é não sei o quê, ele tem 20 mil seguidores, 20 não sei o quê, não faz parceria, você não faz não sei o quê, manda produto e papapá. Eu falo, cara, mas se for distribuir produto para todo mundo, para todo não sei o que, não, tem que passar num funil, né? Claro. E tentar achar ali o melhor. Mas assim, ficou muito... Eu lembro disso aí na época de começou a desenvolver site, web design. O que é web designer? O que é web designer? Eu só não sabia nem não, o que é web designer? Hoje é influencer, Hoje é influencer, entendeu? Gamer influencer. Já deu uma, né? Então, assim, fica muito complicado, porque todo mundo virou influencer, né? E eu acho que não é isso. Eu acho que tem que ter, igual você falou do Netão.
Pô, mas o cara tem uma história dentro Claro, do negócio, né? claro. Aí você pega a Boca Rosa. Poxa, mas ela desenvolveu uma história. Ela já não saiu falando, eu sou uma influência. Aí ela foi construindo a personalidade dela, né? O avatar dela dentro do mercado para ela ser licenciável, Sim. né? Eu acho que esse é um ponto importante das pessoas aprenderem a construir esse. Mas você viu que curioso, né? Porque assim, tem uns 10 anos atrás, quando você ia dizer que ia ter um influencer que tem uma boutique de carne, Pois é. que ia estourar e fazer tudo isso acontecer. Todo o mercado tem, se souber trabalhar, né? Porque Claro. realmente ele se posiciona muito bem. Ele tem um nicho, né? E ele tem um objetivo ele dele. Eu fala- tenho um, eu vou te passar. Oba! Tenho, não vou falar aqui não. Vou falar, não. Eu tenho um depois aqui, vou te passar para você conversar com ele. Então, Eu acho que o cara tem uma história. é que nem Entendeu? personagem. Você tem numa feira de licenciamento de personagens milhares. Uhum. Qual que dá certo? É engraçado, né? Você tem que treinar o olhar. Eu vejo assim, eu tô 30 anos nesse negócio. E você olha isso, eu olho o influencer hoje, eu falo, peraí, esse influencer, vamos usar o Netão como exemplo, Uhum. né? Pro fabricante aqui. Ele tem um nicho. Ele tem um porquê. Ele ama o que ele faz. Ele já fazia antes da rede social, ele só divulga na rede social. Sabrina Sato, idem. Uhum. Né? A Boca Rosa, idem. O Primo Rico, você gosta ou não, idem. O JJ, idem. Cada um você consegue puxar o que eu chamo de valores da marca, eles pulam. Uhum. Né? Você pode sentar com qualquer um, você fala, não gosto, mas você sabe o que ele fala e para quem Não, ele gostar fala. e não gostar, né? Né? Isso aí, E tem esse público. Então, o que eu vejo? Esse trabalho, eu estou apaixonada pelo meu trabalho, porque é importantíssimo que a indústria entenda. Primeiro, ela tem que saber o que ela quer, com quem ela fala e o que ela quer de divulgação. Aí eu posso dizer, ó, do que você quer, eu tenho esse leque aqui, esse. Te interessa? Porque se ela não sabe o que ela quer, ela vai jogar dinheiro fora. Exatamente. E se a gente for para o nosso licenciamento sem os influencers, é a mesma coisa. O tradicional, né? O clássico. O clássico, quanta gente fecha marcas que fala assim, não, mas eu fechei essa marca porque todo mundo fechou, mas fala com o teu público? Não fala, mas eu achei que ia dar É só certo. para ter um licenciamento, só para ter um produto licenciado. Exatamente, né? exatamente. Você acha que, assim, o produto genérico, né? Já fiz essa pergunta aqui. O produto genérico, um carrinho, uma boneca, não sei o quê, vai ter que ser um produto licenciado? Vai ter que ter uma licença nela, ou alguma coisa? Ou esse produto genérico vai acabar? Vendo o mercado que se tem para licenciamento, né? A procura vai ser muito mais em cima de licenciamento ou de produtos normais que não tenham uma marca agregada. Mas você diz aí como customização simples, por exemplo, um adesivo, alguma coisa às vezes assim? a pessoa, sabe, pega o carrinho e põe o carrinho do fulano. Entendeu? Você acha que isso é licenciamento, por exemplo? Não, eu brinco que é a estratégia da etiqueta adesiva, Uhum. né? Isso tá longe do licenciamento. Só que nós estamos no Brasil, né, Uhum. gente? Se a gente olhar o país inteiro, quantos milhares e milhões de carrinhos vendem, né? E continuam vendendo e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não quero entrar no licenciamento, tá tudo bem. Eu tenho um produto legal, ele é competitivo no preço, ele tem uma qualidade legal, não solta a roda, né? Eu vivo disso. Você vai na tua região mesmo, né? Quanta gente boa, perfeita produz. Não, começaram até com produtos clássicos, Então, né? Agora, depois que entraram no licenciamento. não quero licenciar, tá tudo bem. O que a gente conversou já é a história do plágio, que eu acho que não entra, e a história de fazer errado. Então, quer continuar vendendo o teu brinquedo da mesma maneira? O Brasil vai continuar consumindo esse produto. A gente é continental, tá tudo bem. Agora, quer entrar no licenciamento, tem que fazer direito. Porque Legal. tem muita empresa que perdeu uma fortuna já. E ninguém fala, né? E tem medo. E aí um fala pro outro e aquela nova indústria não vai entrar. Então, se quiserem saber mais, pode entrar em contato comigo. E eu queria falar do meu projeto social. Isso, legal. Pode, mas você vai falar, mas antes, a gente ir para os finalmente. Uma pergunta aqui. Não, mas... Hoje é você que vai fazer a pergunta. Você. Ai, meu Deus, Deus, eu tô não, com você que medo. é o dono. Uma pergunta Eu só aqui. faço aqui, ó. Eu tô com medo da pergunta. Ana, tem uma pergunta aqui. Vai, Vai, Brunão! vai. Você tem que fazer daquele jeito assim, ó. Só chama meu na presença do... lá. Cadê o Dr. Mário? Ana, presta atenção, Ana, presta agora, atenção. Qual o seu brinquedo de infância? O meu brinquedo de infância? Ai, meu Deus, eu tinha vários. Bicicleta. Adorava bicicleta. Eu sempre fui super competitiva. Bola de vôlei, jogava vôlei.
Eu sempre gostei de esporte, Isso que eu ia falar, você pratica ciclismo? Eu sou maratonista hoje. Verdade. Eu joguei vôlei até entrar na faculdade, aí não entrei na faculdade de Educação Física, na USP, e meu pai falou, não vou pagar a faculdade pra você jogar bola. Eu sou muito, muito competitiva. Sabe criança que corria sozinha e ganhava? Uhum. Eu ganhei de novo, ganhei mais uma vez. Mas qual que é o seu projeto? Então, é o seguinte, na verdade, é um pré-projeto que eu quero anunciar e pedir ajuda de vocês. Eu sempre não, mas eu ajudo o GRAAC, que é o Hospital do Câncer Infantil. Há alguns anos, fizemos um projeto de licenciamento que foi muito legal, chamava Sou Amigo da Criança. E acabou que esse projeto durou um tempo e, como todo projeto de licenciamento sazonal, ele parou. O Dr. Sérgio Petrilli, que era o presidente do GRAAC, deve ser ainda, é uma pessoa incrível. Ele falou, Ana, vocês estão fazendo muito esforço e esse negócio não está indo para frente, então vamos parar. Bom, eu voltei a conversar com a Tami. A Tami, ela é um ser humano iluminado. Tami. O que ela faz? Ela lidera a equipe que capta recurso para o GRAAC. Então, o hospital hoje do GRAAC, ele tem um índice de cura de 75% das crianças e precisa de muito dinheiro. Então, eu pensei nisso, influencers. Espera aí, onde está a grana hoje? Né? Pô, os influencers estão fazendo milhões. Se a gente montasse um grupo de influencers, eu estou trocando ideia com vocês, tá? O projeto está em construção. Montasse um grupo de influencers, que seria um grupo muito privado, onde você só entra convidado. Esse grupo de influencers manteria um valor mensal para o GRAAC e ele teria experiências dentro do hospital. Então, da mesma maneira que ele ajuda a divulgar o hospital, você só pode entrar se você for convidado. Então, assim, tipo um Jeff Bezos com Elon Musk e Warren Buffett no Brasil, tem um grupo super privado onde eles ajudam uma instituição que pode começar pelo GRAAC e eles têm, em troca disso, experiências com as crianças do hospital, levam crianças lá, podem fazer o que eles acharem melhor com a imagem do GRAAC, já que o GRAAC está disposto a fazer isso. Eu estou começando a mostrar isso para alguns influencers. Então, convidei o Primo Rico, o Thiago Nigro, para me ajudar a construir o projeto, idem o Joel J, e quero lançar isso no máximo em 60 dias. E é isso. Que legal. É uma ideia legal. Já está aí, hein? 60 dias já vai lançar já. Eu vejo assim, que a questão que, né, você pega, por exemplo, o GRAAC, né? Às vezes a pessoa faz uma ajuda, mas o GRAAC precisa de dinheiro todos os dias. Sim. Né? E às vezes faz uma ajuda, não, mas eu já ajudei o GRAAC. Sim. Na verdade, precisa da recorrência de ajuda do GRAAC, né? Sim. E é legal você fazer esse... juntar todo o pessoal, porque isso acho que vai dar uma recorrência e não fica às vezes nas costas de um só para poder ajudar, né? Sim. Então, quando um de repente vem um pouco cansado, o outro vai lá e ajuda e agenda, né? Negócio, e o negócio vai se tornando vai crescendo, né? Então, assim, a ideia, poxa, super válida. Atende públicos diferentes, né? Cada um tem seu público diferente. Também agrega valor até para a imagem dele, né? Então, a equipe de marketing do GRAAC, eles são muito criativos. Então, ela criou uma série de atividades. Por exemplo, você vai ter um dia da pintura, você vai pintar um mural no hospital, que vai ficar lá permanentemente, junto com um artista convidado, e só vai poder pintar esse mural o influencer que fizer parte desse clube ou a família desse influencer. Então, ele fala, não, eu quero que meu filho vá lá e tenha essa experiência. Ok, ele pode ir. Então, tem até atividades com a Mônica de Souza. Eles têm, como o GRAAC, ele tem essa bem-querer, né? O que pode se oferecer para esse grupo de influencers é muito variado. Eles têm muita oferta para dar em troca desta recorrência. Que o que o hospital coloca, que assim, quem mantém o hospital são pessoas físicas, né? Que fazem a doação todo mês. Pessoas jurídicas, ela doa, mas dá uma tremida na economia, ela retira. A primeira coisa que se retira é a doação. E a criança, a saúde não espera.
Então, a gente pensou em fazer isso, exatamente o que o Wesley falou. Hoje, eu divulgo, eu, Joel J, vou lá e coloco tanto de dinheiro. Mas se eu coloquei tanto dinheiro, será que o Primo Rico não vai querer colocar também? Né? Então, hoje, eu divulgo na minha rede social. Não é concorrente um do outro. Todo mundo junto para ajudar essa causa, que é uma causa muito importante. Né? Legal. Eu acho que o Diego Navarro, da Giramille, é. ele põe na embalagem dele, que é um produto da Dijomar também, né, a turma da Giramille, o logo da Graac e uma parte né, uma parte das vendas mesmo. Vai para ele. E ele falou assim, e vai mesmo, né? Porque às vezes, né, sei lá, às vezes coloca, vai, né? E aí, sei lá, na correria acaba que foi, né? Pegou, às vezes, põe uma cara, eu vou comprar esse produto porque esse produto ajuda, né, tal instituição. A gente, né, não sabe o que acontece. Ele falou, não, e vai mesmo, X% das minhas vendas eu destino pro Graac, né? Então, assim, Ana, o que a gente puder ajudar... eu quero muita ajuda na divulgação disso. Cara, a gente pode aqui, todo o episódio tá falando, bom. Né? Passa pra gente um release, alguma coisa aí, a gente, dentro da simplicidade nossa aqui, que a gente também tá começando, mas a gente... Pô, pode contar com a gente. Não, vou passar. Moto logo aqui, estamos à disposição aí para te ajudar. Ana, eu tenho mais uma coisa para te perguntar, porque você hoje se posiciona como uma consultoria de licenciamento para empresas, né? Mas você acha que no final você acaba fazendo uma consultoria de gestão na empresa? Indiretamente, assim, ou na área de marketing deles? Eu tenho que falar, Wesley, boa pergunta, com donos de empresa ou diretores de marketing, com decision makers, eu preciso falar com quem decide. Meu negócio não dá certo se eu falo com alguém que tem que falar com outro alguém, né? Porque é um telefone sem fio. Né? Eu tenho que falar com gente que decide. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que ter acesso às informações dessa empresa e, sim, eu tenho que ter um trabalho que eu entre um pouco na cozinha dessa empresa, né? Quando ela não sabe o que ela quer, quais são as primeiras perguntas... Se ela não me dá informação, eu não consigo continuar, eu acabo demitindo esse cliente. Se é um cliente que mostra para mim a situação que ele está, eu acabo gerindo um pouco essa parte da empresa, assim. Mas sempre com a visão da parceria, do influencer ou da marca. É que você mexer nessa parte do licenciamento, inevitavelmente você vai um pouco mais profundo até no funcionamento da empresa mesmo, né? Eu preciso saber, porque assim, como a minha mentoria, ela é uma mentoria muito particular, é assim, se eu estou apresentando a sua empresa para o Warner Bros. E está mapeado que o Harry Potter interessa para sua empresa e está disponível, eu tenho que confiar na informação que você está me dando, porque eu estou usando a minha imagem para chegar na Warner Bros. E sim... Eu acho que existe um método de trabalho, eu tenho um método de trabalho, eu tenho ficha cadastral, eu tenho antecedentes, a empresa tem que colocar as informações, mas mais do que isso, ela tem que entender que ela quer mudar. Porque se ela está nessa situação e fala, resolve para mim, e é desse jeito que eu trabalho, não funciona. Então, eu realmente falo não para alguns clientes. São vários. Você é quase uma terapeuta empresarial, vamos dizer assim. Porque, porque nunca tinha pensado nisso. Porque se ele não coloca te dar todas as informações, você não vai conseguir resolver nada. Num determinado momento é verdade. Da publicidade, o Nizam Guanais, ele saiu acho que da M9, e ele montou a África, e a África cuidava de clientes, não sei se ainda é hoje assim, mas ela tinha, acho que o Itaú, a Brahma, a Ambev e tal, então era assim, eram 5 clientes que ela para dar toda e total atenção específica, não clientes que se confrontassem até, mas, né, como você falou, prefiro ter, de repente, clientes específicos que eu consiga, né, cuidar bem no foco, do que ter uma carteira de um monte de cliente que fica, né, às vezes pulverizado a tua mentoria, né? Não, essa mentoria ela é muito direcionada, eu consigo atender 5 empresas simultâneas, não mais que isso, não dá. Mas eu estou lançando um curso, e esse curso gravado, sim, se amplia, mas ele é um pouco mais superficial, lógico. Né? Eu não garanto como na mentoria, na mentoria eu vou até a fechamento do contrato. Na questão do curso, não. São dados, informações e perguntas para que a empresa possa analisar se ela está pronta e o que ela quer. Aí funciona assim. Mas nessa gestão, são 5. Eu não consigo fazer mais Mas quando você faz isso, porque assim, ele tem que falar tudo para você de peito aberto
e te dá uma autonomia. Logo no começo você sente desconforto, porque assim, realmente você vai ter que fazer perguntas que não tem não tem uma outra intenção sem ser para o benefício da empresa. Só que às vezes são perguntas que para a cabeça do empreendedor ou de quem está ocupando o cargo lá, ela chega a ser um pouco invasiva, vamos dizer assim, gera um certo receio. Então, sim e não. Eu só trabalhei até hoje com indicação. E a indicação vem num peso da indicação, né? Sim. Então, quando vem indicado, ela naturalmente, o empresário que te atende, ele está quase pedindo uma ajuda. Então, ele fala o que você precisa, né? E o que você precisa, lógico, né? Ele tem que entender que eu tô lá para colaborar e ele tem que analisar os meus casos, ele tem que entender que eu dei certo em outros casos para que ele possa confiar em mim e abrir informação. Se eu vejo no meio do caminho que ele retém a informação, porque às vezes é por vergonha, às vezes não é por não querer confiar. Às vezes ele está indo para um caminho, por exemplo, do genérico que ele não quer falar. Então, se eu vejo que a coisa não está caminhando, eu paro. Eu falo, gente, não vai chegar lá. Porque ou a gente é muito claro, né? Porque você não precisa, empresário, estar pronto para conversar comigo. O que eu faço é te preparar. Mas eu só vou poder te preparar se eu sei como é que você está. Então, a indicação, ela tira um pouco dessa questão da não te conheço, da barreira, né? Da barreira. E Ana, e onde o pessoal pode encontrar você nessa mentoria? Como é que pode deixar suas redes sociais? Tá, eu tenho @Ana Casmanas Instagram, que é o trabalho que eu faço. Tô no LinkedIn também, que é a minha rede social mais forte. E o WhatsApp, que tá nos 2 canais ali. Tá. Sempre @Ana Casmanas. Legal. Ana, poxa, obrigado. Bate-papo foi legal. Do patrocinador? Eu vou falar, claro que eu vou falar, senão depois eu tenho que gravar aqui. Você vai ter que gravar depois de novo. É claro, estamos começando, né? Então, e o Brunão, Brunão? Tudo bem? Tudo bem? Então, Ana, obrigado, tá? Foi um prazer conversar com você. As portas estão abertas, se você precisar, for lançar mentoria, tiver mais novidades sobre mentoria, manda pra gente, vem aqui, bate papo, a gente tá ótimo. Estamos aqui à disposição, tá bom? Te agradeço muito, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite, né? Márcio, Wesley, obrigada. Que história legal, viu? Parabéns. Obrigada. Muito legal. Que legal. Feliz, tchê. Então é isso aí, pessoal. E agradecendo também ao nosso patrocinador, 1.2 Software de Gestão. Se a tua empresa precisa de um software de gestão, e aqui o mercado é de brinquedo que a gente fala, mas eles têm softwares para confecção, softwares para transporte, softwares de emissão de nota fiscal, enfim, uma gama de produtos aí que vocês podem estar acessando e achar o melhor software para gestão da tua empresa. Então acessa aqui embaixo 1.2.com.br, entre em contato com eles lá, que eles vão dar toda a atenção para vocês, tá bom? Wesley, mais um episódio fechado. Valeu, obrigado. E até semana que vem, pessoal. Um abraço.